Sejam muito bem-vindos à nossa primeira sessão com um convidado muito especial para mim. Esse cara mais do que um convidado e um excelente profissional da nossa área que está aí voando pelo mundo. Ele também é um amigo. Queria apresentar para vocês o Léo e a gente vai bater um papo aqui bem interessante de como é que é a vida do Léo sendo expatriado, quais são os desafios, as coisas boas, as coisas ruins e tentar fazer com que seja um bate-papo bem aberto para vocês também entenderem quais são os desafios na carreira, seja no Brasil ou seja no momento que vocês decidem ter uma carreira internacional, beleza? Léo, obrigado mais uma vez, cara. Que isso. E, cara, vamos lá, né? Começa com uma pequena introdução aí, fala da gente quem é o Léo, quantos anos o Léo tem, se o Léo não tá muito velho, não tem vergonha da idade. E, cara, conta um pouquinho pra gente de ti aí. Claro. Primeiramente, Ju, é mais do que uma oportunidade e uma alegria estar com vocês novamente aqui e compartilhando um pouco da experiência, né, que a gente visionou lá atrás de, poxa, vamos dar o próximo passo e como podemos fazer isso e quais são os desafios, né. Mas Uhum, vamos lá que acho que tem bastante papo para poder bater durante essa sessão. Well, uhum. meu nome é Leonardo, desculpa aí se de vez em quando engasgar normal para mim. Não tenho vergonha da minha idade, tenho para 35 ou 36, acho que 36 esse ano. Menino. Por isso que eu tento raspar o cabelinho aqui do lado para não transparecer tanto, mas minha barba de vez em quando ela ela entrega. Bom, tenho um background aí bom, sou casado, obviamente, tenho uma pequena filhinha aí, por enquanto ainda de pet, né, então eu vou entrar um pouco nesse detalhe também. Meu background basicamente é referente à infraestrutura, entramos como infraestrutura de redes, eu tô quase há 20 anos aí, 18 para 19, algo assim, enfim, Uhum, os números não importam tanto, mas eu sou um pneu rodado aí durante a trajetória. Um pouquinho de mim mesmo, né, acho que é acima da parte profissional, eu sou um cara totalmente flexível, sou um cara alegre, gosto bastante de esporte, academia, acho que manter a uhum, cabeça livre é importante, né, ou pelo menos achar uma válvula de escape para poder sair da pressão do dia a dia. E sou um cara esforçado aí com qualquer um, né, tenho meus problemas, meus desafios, não me considero um cara inteligente, pelo contrário, é um cara resiliente, acho que é um dos tópicos que vamos falar aqui hoje, né, exato. para alcançar o próximo passo da nossa vida. Então, esse é um pouquinho de mim. Hoje, né, minha posição, sou gerente sênior num dos maiores bancos aqui do Canadá, no caso, né, Banco de Montreal. Uhum, Trabalho na parte de infraestrutura e cloud, na parte de arquitetura, né. uhum, Então, uhum, target, enfim, integrações e coisas assim, que a gente pode, inclusive, durante a conversação, se achar pertinente, entrar um pouco mais no detalhe e, a uhum. partir daí, a gente consegue debater um pouco. Acho que é um Beleza. pouco de mim. Beleza, obrigado, Léo. Léo, e como é que foi a tua trajetória antes de tu chegar no Canadá? Onde tu estava no Brasil? E o que te motivou, cara, a buscar uma carreira internacional? Que isso é um ponto, eu acho que às vezes fica um pouco obscuro para o pessoal, né? Entender o que leva alguém que às vezes está bem posicionado no Brasil a procurar realmente uma carreira internacional e dar esse próximo passo para esse desafio. Perfeito. Ju, acho que um pouquinho da história que eu tenho, né, eu trabalhei muitos anos numa empresa de automobilística, na Uhum, Honda, no Brasil, né, uhum, foram quase 12 anos. E tem um fato interessante que eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém. Eu tinha por volta dos meus comecei antes na área de tecnologia, antes do que na Honda, mas, na Honda, uma moça que eu tinha por volta dos 20 anos, ela falou assim, uma supervisora de exportação: uhum, "Viu, você é novo, você está começando a engatinhar no seu inglês aí, e por que que você não faz um intercâmbio, cara? É isso que eu tenho para minha filha, para minha família". E eu falei assim: "Não, que intercâmbio o quê? 20 anos aqui, tô lindão aqui, um emprego bom e vamos pra frente". Não, só que aquilo vai alimentando, né, no seu interior, tipo: "Ah, uhum, pô, por que falou isso?", etc, uhum, etc. uhum, uhum, E aí, juntando que, né, a gente no Brasil é altamente influenciável, pelo fato da cultura de fora, né, olha só, a cultura americana, filmes, sessão da tarde, tela quente, né. aham, 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 Neve na Europa, esquis, top, né, no pico esquiando lá, aquela sensação de família feliz, e aquilo vai te consumindo mais. Só que a partir do momento eu vou entrar um pouquinho, tá, só querendo dar um background. A partir do uhum, momento que você começa a perceber que a segurança, ao seu retorno não é mais a mesma, eu, por exemplo, né,
sou paulista, mas cresci no Rio de Janeiro durante muitos Uhum. anos e vi muita coisa feia na minha frente, né, com uma criança de 8 anos, 7 anos. Então você Uhum. fica meio no desespero e começa a realidade entrar na sua cabeça e fala: "Poxa, é meio perigoso, né, não posso dar bobeira". Uhum. Enfim, voltando de novo, né, então, tudo isso me fez querer: "Poxa, vamos dar o próximo passo". Trabalhei na Honda durante muito tempo, como falei, na parte de infraestrutura de redes, entrei como Uhum. estagiário, comecei a entender mais poxa, o que que é um router, o que que é um switch, tá. Uhum. Comecei a brincar ali no packet tracer, né, poxa, como o ponto A fala com o ponto B, mas que é esse monte de número aqui, esse monte de ponto, né, Uhum. esses Uhum. barra, sei lá. Aí eu comecei a me interessar por isso. E Uhum. como todo mundo, acho que não posso encaixar os devs aí nesse mesmo bucket, mas você entra na área de TI, na parte de suporte, né, pra Exato. família e para os outros, arruma uma impressora. "Ó, meu Exato. mouse tá com problema. Ah, eu não sei o quê, aumenta a memória do meu computador". E aquilo ali Uhum. estava já começando a me emperrenhar, né, falei: "Não quero ser só isso, não quero ficar Uhum. nisso". Eu Uhum. quero, sei lá, me chamar para um problema sério, quero me sentir importante no sentido de ou pelo menos que eu estou provendo algum tipo de valor, de fato, para a organização. Porque Uhum. trocar o mouse, trocar o negócio aqui é coisa corriqueira e a vida que segue. Então isso que me introduziu, posso falar, Ju, na área de infraestrutura de fato, né, além do Uhum. suporte. E Uhum. aí, após a Honda, eu tive a oportunidade de trabalhar em outras grandes empresas também, como a Serasa, né, que é uma empresa de burial no Brasil, que é Uhum. prover credit score. Uhum. Tive a oportunidade, aí, de repente, para um próximo ou uma linha de raciocínio, a gente possa introduzir, né, como a gente começou a se aproximar mais e foi Uhum. Uhum. estabelecer essa relação, foi para a IBM. Então, eu posso contar no futuro como foi isso, qual foi a experiência, mas basicamente na parte de arquitetura e operações para a IBM, que comecei a trabalhar de fato mais próximo dos clientes globais, né? Uhum. Como é que Uhum. você começa a introduzir numa cultura, como é que começa se lida com pessoas de diferentes backgrounds, acho que isso é muito importante. E Uhum. aí fui para a BT, a British Telecom, no mesmo, eu posso dizer, no mesmo cargo de arquitetura de redes, né? Poxa, tá, estamos migrando aqui, como vamos fazer? E não só, aí na BT comecei a expandir mais, na verdade, o portfólio, não só redes, agora eu tenho cloud, eu tenho database, eu tenho a questão de vSphere, Uhum. virtualização, etc. E começou a Uhum. abrir, abrir bem mais a minha mente para isso. Sim. E aí começa os passos, se você quiser entrar já no passo de como vim parar no Canadá, tal, mas eu queria só parar aqui para salientar da onde que eu vim, qual o background que eu tenho no Brasil e de repente Uhum. detalhar um pouco mais a trajetória para sair do Brasil nesse aspecto. Cara, eu acho que uma das coisas mais interessantes que tu falou, e eu acho que esse é o speech geralmente de todo mundo que toma essa decisão de realmente se expatriar e ir embora e procurar uma oportunidade fora, é muito relacionado a valores, né. Tu começa a entender que nem tudo é só dinheiro, e tu Com começa a certeza, entender que quando tu começa a ver a longo prazo, um long term, o Brasil talvez ele esteja num momento, talvez não seja o mais complicado, mas um momento muito complicado, quando a gente começa a tentar enxergar o futuro ali adiante, né. perfeito, E, cara, a questão da segurança eu acho que é o que mais pesa pra todo mundo que decide ir embora, total, e a questão também de tu ter uma vida mais calma, uma vida mais, predictable, né, uma coisa que tu consiga entender o que vai acontecer e consiga te preparar para o que vai acontecer, porque tu tem um pouco mais de previsibilidade, né. E isso é uma coisa que eu acho que no Brasil tem sido bem desafiador, né. total. E como você falou, Ju, de repente eu posso entrar um pouco mais nisso, né. Eu não tinha motivos, principalmente quando eu entrei na BT, para sair do Brasil. Uhum, Eu tinha meu próprio apartamento, eu tinha meu próprio carro. Eu já estava num relacionamento já duradouro, inclusive a minha esposa, né, que veio pra cá. Eu não uhum, tenho problema nenhum de falar, eu não tenho vergonha, eu não tenho o lance de esconder algo. Cara, eu estava com salário na BT de praticamente 20 conto, tô falando isso em 2018, eu acho, 2019, algo assim. uhum, Acho que foi isso, 2020, enfim, por aí, há 3, 4 anos atrás. E aí, cara, estável, muito bem, com bônus acima disso ainda, um bônus gigante. O problema é dinheiro. Conseguir conquistar isso, mas é dinheiro, não é dinheiro.
um ponto que você geralmente fala quando a gente conversa, né? Cara, tá, consegui minha liberdade, não vou falar financeira porque ainda um CLT, assalariado, etc. Mas Óbvio. tô muito melhor que muita gente. É o problema? Não. Eu não quero simplesmente pelo fato de ter dinheiro, ter um carro interessante e ir com minha esposa em restaurante ser assaltado. Não quero correr esse risco. Eu não Uhum, trabalhei para ter, por exemplo, um carro blindado. Um carro blindado não me apetece. uhum, Para muitas uhum, pessoas podem ser um fator decisivo de interessante e ter o lance da. Posso classificar um pouco como um ego, uhum, mas para mim não era aquilo. Eu quero ter a tranquilidade de não precisar ter o carro, se for o caso, e andar na rua de uhum, boa. Eu quero uhum. ter a tranquilidade de, poxa, fui para um restaurante à noite, vou ter a preocupação de esconder meu celular, minha carteira, colocar na cueca ou falar para minha esposa, coloca aí na meia, na calcinha, porque é perigoso. Acho Esse que foi o isso é. Acho que isso é uma coisa que a gente dá risada hoje, né? Mas eu acho que a gente fica tão acostumado a esse tipo de situação no Brasil e se condiciona a isso que quando a gente sai de lá e tu começa a ver de uma perspectiva de quem tá fora daquilo, tu começa a entender que às vezes os prazeres na vida eles estão nas pequenas coisas, né? Tu poder ir num total, restaurante total. e comer tranquilamente, não ter medo de andar com teu telefone, não ter medo que a tua esposa pegue um Uber, pegue um transporte público, não ter medo de viajar, não ter medo das pessoas que estão ao teu redor, né? Obviamente, né, existe problema em todos os lugares e eu acho que o mundo ele tá num momento transitório muito louco e que as Uhum, pessoas elas estão muito inflamadas, mas indiferente. Quando a gente começa a validar e comparar onde a gente estava e onde a gente está, a gente começa a ver. Eu hoje vou te dar um exemplo, né? Eu hoje acho que eu já estou um pouco mais acostumado com a questão de andar na rua uhum. sem ter aquela coisa automática de estar De prestando ficar, atenção em tudo ao meu né? exato, cara, exato. Sei. E eu acho que esses são alguns prazeres que tu tem, porque isso desobstrui e tira um pouco de utilização de CPU da tua cabeça, né. Total, total e completa. Cara, bom, falando, né, como esse bate-papo aqui, a minha própria família, a Milena, a Uhum, gente é do interior de São Paulo e a Milena não saía, né, na rua de medo. uhum. Não, não quero, não confio muito no Uber. Não confio muito no Uber. Pra pegar um Yep. Uber, cara. E aqui, né, onde a gente mora, cara, ela quer sair. Ela quer Uhum, ir. uhum, Ela quer. uhum, Até hoje ela não dirige aqui, por opção dela, mas ela, assim, uhum, não, não, ela quer andar. Vai aqui, vai. E não interessa. Ela fala assim: ah, tô de boa, tô tranquila. Cara, uhum, e isso pra mim, né, buscando a segurança, já vale tudo que a gente se esforçou e buscou durante os anos, né? Que é uhum, isso, é ter a liberdade. Como você bem colocou, todo lugar tem problema, uhum, fato. Mas se a gente for colocar numa balança, prós e contra, é diferente, né? Pesa muito essa questão. Não é só dinheiro. Pode ser, de repente, hipocrisia, falar, a gente não busca. Não, não é isso. Mas buscar um balanço melhor. Vamos. Porque eu não quero viver para sempre num condomínio fechado no Brasil. É uhum. bonito ter um condomínio com piscina, tá? Uma casa com Claro, piscina, etc. claro. Pô, mas você vive preso numa jaula e você não percebe isso. É o que você falou. Às vezes a gente precisa tirar a cabeça fora da água para ver outras realidades e entender que aquilo não é algo muito positivo para você, né? Pelo menos se você busca isso, né? Exato, exato. Cara, perfeito. E aí, Léo, voltando, né, Léo estava lá no Brasil, com uma carreira, a gente pode dizer, sólida, né, tranquila, dá pra se dizer que era uma carreira de sucesso. E aí, beleza, o Léo decidiu: "Cara, eu quero imigrar". E aí, como é que aconteceu isso? Cara, é interessante você falar isso, né? Porque, assim, os papos que vai. São muitas linhas tênues que a gente tem que ir e voltar, não tem como só seguir uma reta, uma, uma linha de raciocínio só. Uhum, Cara, depois de tanto tempo, né, eu posso considerar que a minha carreira foi baseada em empresas multinacionais. Trabalhei na Honda, trabalhei na IBM, trabalhei na Serasa, que é uma empresa britânica também. Serasa do Brasil, mas é Experian, né, que comprou em 2008, eu acho, empresa uhum, britânica. E sempre naquela, né, poxa, como eu falei, todo o background que veio aqui, o bichinho fala, pô, você precisa mudar, a sua realidade não é sua. E se trabalhar com outras culturas, você fala assim, poxa, sempre trabalhei com os outros, mas eu nunca vivi isso. uhum,
sempre vi na televisão, sempre vi fotos. E por que eu preciso passar férias em lugares que eu gostaria de viver? Porque eu não Uhum. posso viver lá. É Uhum. diferente passar férias, Claro. isso aqui e acabou. Mas para viver, Uhum. antes de chegar aqui, né? Nossa, vai ter neve, vai ter coisa cristalina, que não sei o quê. Todo mundo vê o romance. Mas enfim, Exato. a gente vai chegar lá. E aí começou a me cutucar, cara. Falei, poxa, o que eu preciso para sair desse mundão, então? Para sair da minha Uhum. realidade hoje? Uhum. É aplicar, é LinkedIn? É aplicar para um monte de vaga? É fazer contato? O que eu preciso? E aí, né, você entra na parte técnica, né, depois a gente se conheceu, mas tá, eu preciso desenhar um caminho. Qual é esse caminho? Uhum. Eu Uhum. preciso conectar com os outros, porque no final das contas, quem contrata é uma pessoa, não é Exato. só a empresa, certo? Exato. Uhum. Como eu posso fazer para me conectar? Tá, e se eu conseguir me conectar? O que eu preciso fazer para chegar ali? Quais são os requerimentos dali? Então, assim, não é uma linha tipo assim, puxei ponto A e ponto B. Tem vários Não. pontinhos. Eu tenho que subir um degrau, eu tenho que fazer um outro degrau e começar dando check. Ah, tá, esse degrau Uhum. aqui faz sentido, tá. E começar a se preparar. Não é algo de 1 mês, 2 meses, 3 meses. É algo que você tem que se preparar ao longo de um prazo. Pode acontecer antes, pode, não é impossível. Muito mais difícil, mas não é impossível. Para conseguir chegar, né? Uhum. Enfim. E aí eu comecei, tá, beleza. Primeiro, então, eu preciso conectar com pessoas. E me ajuda, Ju, porque você, obviamente, passou por ele mesmo processo. Preciso. Tá, qual o caminho mais fácil? Eu sair por dentro da empresa, sair fora da empresa? Se eu precisar, o que eu preciso para poder conectar com os outros? É Uhum. certificação? É parte Uhum. técnica? Uhum. É me preparar para uma entrevista? Porque muitas pessoas pensam que, aplicou, o recrutador vai ler, falar, legal, gostei de você, venha. Não. Não é assim. Não é Não. assim. Você tem que Não. lidar com pessoas, como eu falei, com pessoas no final das contas, né? Uhum. Uhum. E eu comecei a buscar esses requerimentos, Ju, buscar ter esses contatos, né? E aí, muito importante, não é porque você aplicou para a primeira entrevista que você vai passar. Com certeza não. Assim como a sua certificação, entrevistas é um treinamento. Você tem que estar ali preparado para poder chegar no outro lado. Então, o que eu quero dizer, você vai levar porrada. Uhum. Só que o Uhum. quanto você Uhum. é resiliente, acho que fazendo até uma, não sei se é essa frase do rock, né? Você pode cair muitas vezes, mas o que vai definir é você, quanto você vai levantar. Exato. Cara, acho que vários ganchos importantes, né, tu comentou. Primeiro é ter uma visão de quais são as coisas que tu precisa desenvolver para conseguir chegar lá. Cara, Muito networking. menos. Cara, tu sabe mais do que eu, ou tanto quanto eu, o quanto o networking é importante. Segundo, mapear os gaps que eu tenho para eu chegar num determinado destino que eu quero. O que que eu preciso fazer? Pô, eu lembro da gente estar conversando alguns anos atrás, quando a gente estava nessa corrida de carreira internacional, você fazendo aula de inglês 5 vezes por semana, eu fazendo aula de inglês 5 vezes por semana, Exato. e, cara, às vezes você sente que tá patinando e que não tá andando e é complicado. A parte técnica também, que acho que esse é um ponto que a gente pode conversar mais para frente, que foi como a gente se conectou, né? Com certeza, Ju. E acho que é muito engraçado essa nossa conexão, né? A gente começou trocando uma ideia. E eu já Uhum. era CCIE. Exato, E exatamente. você demonstrou pra mim uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, eu não sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que quando alguém me aborda com alguma dúvida ou com alguma, ou querendo bater um bate-papo, eu sempre espero que aquela pessoa ela seja o mais transparente possível comigo e eu entenda o quanto ela tá interessada em algo, né. E cara, desde o início, a primeira vez que a gente conversou, tu me mostrou o quão interessado tu estava. Eu lembro de, cara, sem te conhecer, de lugar nenhum, Em tu lugar vim nenhum. conversar comigo, te apresentar tuas ideias, o que tu queria, o que tu estava buscando, e aí a gente até fazia aqueles bate-papos lá, eu te dando algumas, dicas sobre a questão de data center, que era uma coisa que tu
estava trabalhando, mas não estava Exato, tão dentro de algumas coisas, né. perfeito. E, cara, eu vi tu evoluir, sair de onde tu estava e acabar indo pra IBM, e saindo da IBM, indo pra BT, e nesse meio tempo eu acabei ficando no mesmo lugar, mas seguia desenvolvendo as coisas. Uhum, Depois, quando tu quis entrar pra mentoria de CCIE, quando a gente estava lá com o Lucas, e, cara, eu te ver se tornar um CCIE, eu estar ali junto contigo, te ajudando. Então, isso é importante, cara, porque é, tu enxergou tudo que tu precisava fazer, tu colocou os prazos das coisas que tu precisava entregar para tu conseguir chegar em determinado destino que tu queria, que era imigrar para o Canadá. E ao mesmo perfeito. tempo, né, Léo, fazendo ali a, como é que se fala? Malabarismo de pratos, né? Tu não podia deixar de fazer Poxa, uma coisa, tu não podia deixar de fazer outra coisa. exatamente, exatamente. E eu acho que isso é muito importante, assim, cara. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que um plano claro é o que vai te ajudar a ter metas claras e vai te ajudar a conseguir realmente subir degrau por degrau, né? Porque também não adianta a gente ter só a meta. Ah, eu quero ter uma carreira internacional, eu quero ir embora para os Estados Unidos, tá? Mas quais são as coisas que tu precisa entregar em determinado período de tempo para conseguir chegar lá? E eu acho que as pessoas elas esquecem disso, né? Elas esquecem de mapear. Exato. Ou muitas vezes o que eu vejo, né? Principalmente com uma galera mais nova, né? Não sei se tu também vê isso. O cara chega pra mim e fala assim: pô, Juliano, meu inglês não tá bom, o que que eu preciso fazer? Você precisa estudar. Tá, mas eu estudo. Então você precisa falar. Ah, mas veja bem, eu não consigo falar porque eu tenho medo do que vão pensar, ou aquela coisa assim, ah, eu tenho que estudar inglês, mas aí eu vou arrumar um outro curso ou uma outra coisa para fazer, porque aí depois quando me perguntarem por que que eu não trabalhei no meu inglês, eu vou ter uma Exato, desculpa, entendeu? Uma boa desculpa. Eu acho que exato. isso é uma coisa que também acontece muito, né? É, uma coisa que você tocou muito importante, Ju, a questão da transparência, né. Uhum, Quando você obviamente, muita coisa envolve para você ganhar um certo nível de maturidade. uhum, É idade, é experiência, é você sair daquele ambiente e começar a enxergar outras realidades, né. uhum, uhum, Mas o mais importante de tudo é você aceitar e não ter ego. Bom, a gente é brasileiro, a gente saiu do Brasil, pô, a gente ama o nosso país, mas eu posso falar pelo menos por mim, tá, as pessoas que estavam ao meu entorno. No Brasil a gente tem muito, por mais que tenha a síndrome do vira-lata, ao mesmo tempo a gente tem muito ego. uhum, uhum, Não, é título, é nome que importa, tal. Mas você saber identificar, de pé descalço mesmo, né, que nem o Pônico falava, a sandália da umidade. O que que eu preciso fazer? Cara, se eu não tenho, eu vou. Eu lembro diversas vezes você batendo em mim: "Léo, tem isso daqui, não sei o quê", discussões mais técnicas, né, "Precisa ver isso daqui, tal, 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 tal". E se eu não tivesse disposto a ouvir os conselhos da pessoa que uhum, chegou lá, para poder seguir meu caminho? Eu não estaria aqui, não teria alcançado. "Ah, não, ele tá falando muita besteira aqui, pô, não faz sentido". Então, identificar isso e entender que você precisa melhorar e ter foco para isso, e entender que alguém que chegou lá pode te ajudar, que eu sou muito grato, né, a oportunidade que vocês estão dando para os outros. E não pense que é assim não, tá? Não é porque vocês estão oferecendo uma mentoria que vocês têm o favor, têm como posso falar, o sentimento de oferecer algo para os outros, de venha com a gente que tá tudo beleza. Cara, vocês estão despendendo tempo de vocês, não é só sobre o dinheiro, é sobre mudar a vida de pessoas, né? exato. Ter o exemplo. Então, assim, é muito tempo investido. E assim, se a pessoa não quer chegar ali, cara, assume do começo. Não vai então. Porque é muita dor de cabeça, né? Eu acho que uma coisa que tu comentou, e uma coisa que eu sempre senti muito de ti, e esse é um dos motivos de chegar onde tu tá e tu ter criado esse relacionamento que tu criou e tu ser um arquiteto hoje, né? A gente tem que ser humilde e a gente tem que deixar essa humildade transparecer e a gente, antes de, às vezes, procurar uma desculpa para não fazer o que a gente precisa fazer para a gente crescer, a gente assumir que a gente tem gaps e a gente tem que trabalhar nesses gaps se a gente quer chegar no lugar onde a gente está almejando, né? Foi um Exatamente. cara que tu tava na área técnica, tu foi para a área gerencial, tu decidiu dar um passo para trás no momento da tua carreira, quando tu veio falar comigo e voltar para a área técnica e se desafiar, um cara que não tinha porquê, na verdade, fazer um CCIE, resolveu fazer um CCIE. Uhum, uhum. Cara, eu lembro de tu te esforçar muito e eu vejo também tu colocar esse esforço onde tu tá hoje. Eu vejo tu colocar esse esforço quando tu chegou no Canadá também, porque, É, pô, era desafiador, uma vida nova, um ambiente de trabalho novo,
colegas novos, tu sabe mais do que ninguém também a questão de criar relacionamentos é completamente diferente do Brasil, né? É Uhum. complicado. A gente tem que se entregar muito, a gente tem que mostrar por que que a gente veio. E só que isso foi uma coisa que para ti já era uma coisa meio grudada no teu mindset, pelo que tu passou pelo Brasil, pelo tempo de carreira que tu tinha. Às vezes as pessoas, cara, teve casos recentes, tá? E a pessoa fala para mim assim: "Ah, aqui na empresa, eu não tenho chance". Tá, mas não tenho chance do quê? "Ah, eu queria sair do NOC para engenharia". Tá, mas o que que tu tá fazendo para sair do NOC para engenharia? As pessoas elas querem a oportunidade antes de elas se entregarem. Exato. E em nenhum momento na vida, desde que eu cheguei aqui ou antes daqui, eu consegui alguma coisa sem ter entrega. Muitas vezes eu entreguei sem esperar nada. A única Uhum. coisa que eu vislumbrava daquilo era: "Ok, não tem dinheiro vinculado com isso, mas a única coisa que eu consigo levar daqui é minha experiência. Vamos fazer". E é dar um salto de fé mesmo. E acho que é Exato. assim que a gente cresce, cara. É Isso é um exercício bem colocado, Ju. Um exercício que eu faço com o time, né, que não tem label, mas assim, o que que faz uma exemplificação, uma reflexão grudar na sua mente? Refletindo o que você falou agora, vamos colocar em outros pratos. Quando você vai para academia o primeiro dia, você já uhum. volta já com o peito definido, com a barriga tanquinho? Com certeza não, Não, né. mas se você quer, você volta o outro dia, coloca mais esforço, faz a dieta, mais esforço. Mas Uhum, quando você chegou lá e falou: "Poxa, tá começando a ficar interessante, durante todo o meu esforço que eu coloquei num período". Aí uhum. aí vem a recompensa. Exato. "Poxa, tô saudável". Às vezes não é nem pelo corpo definido, mas ser saudável, né. Uhum, Estou uhum, saudável, estou uhum. guardando mais disposição. Então, assim, é esse passo a mais que as pessoas têm que entender, que é preciso o esforço todos os dias para depois vir a recompensa. Não é o contrário. Tô aqui, agora se esforça. Não, é o oposto. Eu tenho um sério problema em explicar isso às vezes, sabe, porque eu sinto que, como a gente vive num mundo muito rápido, a internet ela acelera muito as coisas, as pessoas às vezes elas acham que as coisas podem ser muito rápidas, mas a questão do tempo ela é muito relativa ao quanto tu estás disposto a sacrificar o teu tempo para chegar num Total, lugar, né. total. Por exemplo, tu foi um cara que passou de primeiro no CCE, eu passei de segunda no CCE, eu passei de quarta vez no CCDE. Tempo, Resiliência, tempo. dinheiro, é resiliência. Se isso é muito importante ou se alguma coisa é muito importante pra ti, tu realmente vai ter que, ter um comportamento diferente, e independente de quantas vezes tu vai cair, tu vai ter que trabalhar por aquela coisa. E eu acho Exato. que é isso que a galera esquece um pouco hoje em dia, sabe, acha que Bom, comprou alguma coisa: "Ah, não, beleza, bom, comprei, automaticamente eu vou instalar isso no meu HD e tá tudo certo", né. exatamente. E tem até um outro ponto, né, a gente pode entrar em detalhe depois na jornada do CCIE, né, mas eu lembro que eu mandei a minha esposa, Milena, já estava no Canadá, fiz toda essa mudança durante o estudo do CCIE, e 3 meses para a prova eu falei assim: "Volto para o Brasil, eu preciso ficar sozinho 3 meses aqui Uhum. enfurnado, fedendo", como a gente brinca, né, com o outro, homens das cavernas, barbudo, depredado, porque não tem social, mas é o quê? É um esforço muito grande num pequeno espaço de tempo para ter uma recompensa a longo termo, né. Então, assim, isso é foco, é precisar fazer o que é preciso fazer. Exato, Se você exato. é o que você colocou perfeitamente, Ju. Se você quer fazer tudo de uma vez só, isso não funciona. Quem quer tudo não tem nada, certo? Então aqui, ó, é foco. Perfeito, você colocou muito bem. É difícil, né, da mesma forma que a gente enxerga a gente tem exemplos muito às vezes são mais simples de dar esses exemplos na parte técnica, né, mas quando a gente pensa em carreira internacional também, as pessoas às vezes elas esquecem que uma das coisas que tu comentou que eu volto a salientar se a gente não tem uma boa capacidade de comunicação, se a gente não tem a "cara de pau", entre aspas, de tentar criar conexões com pessoas, a gente não sai do lugar. Poxa, total. Porque, pô, Léo, networking é oportunidade. Como é que tu conseguiu chegar nas oportunidades do Canadá que tu estava procurando? Cara, você foi cirúrgico nisso agora. Dentro desse mesmo tópico, né, estava começando a estudar, acho que eu tinha um CCNP, estava falando contigo já, e ao mesmo tempo no Brasil, na época, tinha um grupo, Cisco alguma coisa, do WhatsApp mesmo, né. Uhum, E aí o uhum. pessoal
colocava umas dúvidas lá, colocava algum problema, tal, e você predisposto, sem vergonha de errar também, porque você está colocando uma opinião que as pessoas podem discordar, certo? Uhum, uhum, Colocando lá, olha só, faz isso aqui, dentro disso aqui. E aí, por estar sempre ativo, ajudando, estabelecendo novos networks e tentando ajudar os outros sem nada, querer nada em troca, um cara falou, viu, tô com uma oportunidade do Canadá. E o Canadá nunca foi minha opção. Vou deixar bem uhum, claro. Tô com uma oportunidade do Canadá. E eu já estava procurando algo para fora. Uma oportunidade aqui. Alguém quer participar de uma entrevista de emprego aqui? Tipo assim, uma empresa aqui. Falei, tô aqui. E já era uhum, meia-noite, eu acho. Aqui era cedo o pessoal que tava. No Brasil já era meia-noite, uma coisa assim. Aqui já era cedo, né? Porque uhum, é muito discrepante o horário. sim. Tá, vou te encaminhar então aqui o e-mail, me passa o seu currículo aí e então um abraço pro Rafael, não sei se ele vai ver, mas e tá aqui. Beleza, cara. Aí entra a gente sempre vai voltar a bater nisso. Network. Eu não passei de primeira nessa entrevista. Eu não passei nessa entrevista. Ao contrário, fui até o final, estabeleci um bom relacionamento com o hire manager, um outro Aham, cara também que que foi contratado, participou da entrevista, que era o tech lead. uhum, Só que, vou me deixar me abalar porque eu não passei e não fui bem? Não. LinkedIn. Ei, tô tirando tal coisa. E postar alguma coisa? Pô, da hora. uhum, Mantendo, na linguagem network, mantendo keep alive sempre ali, ó. sim. Sempre. Olha só, tá aqui, tal. Ju, passou 10 meses depois, uma outra vaga no mesmo time abriu. Pô, da hora. Que maneira essa vaga. Posso aplicar? O cara falou assim, olha só, a gente não tem a gente não está querendo suportar pessoas de fora. A gente está procurando alguém que está no Canadá. Mas faz o Uhum, seguinte, aplica aí e vamos ver. uhum, Apliquei, passei no processo, mas deixa eu dar mais um exemplo de resiliência. Isso foi durante a pandemia, tá? uhum, Eu passei no processo acho que em dezembro de 21, se eu não estou enganado. E aí estava já na pandemia, se não estou enganado, né? já, já, já. Já, né? E aí, cara, tudo fechado. Como é que o processo visto? O que acontece? E nisso, e eu procurando saber o que podia fazer, tal. Enfim, fast forward. 10 meses depois, o cara falou assim: olha só, Léo, tá difícil segurar sua vaga aqui, hein? O que você consegue fazer? Eu poderia simplesmente parar e falar assim: meu, a empresa que precisa me ajudar, não eu ajudar a empresa. Uhum, Que história é essa? Tá, dei passo para trás. Quais são os consulados durante o mundo que estão processando o visto mais rápido durante a pandemia? Boom, o consulado de UK, mas que a Holanda faz parte do mesmo território para processamento de visto. Eu falei, nossa, que complexo isso, mas doesn't matter. Comprei um mês antes do meu casamento a passagem para a Holanda, da minha festa de casamento. E minha esposa, se você ficar preso lá por conta da minha, você está lascado. Você está lascado. Eu falei, eu preciso disso, é foco, é resiliência. Voei uma semana, comprei a passagem um mês antes, voei uma semana antes do meu casamento, voei para Holanda, apliquei da Holanda. Fiquei no Airbnb, não, no Ibis, perto do aeroporto. uhum, Uma semana trancado lá. Eu já trabalhava na BT na época, uhum. atendendo cliente na Holanda, atendendo cliente no Canadá, tudo ali no quartinho, ó, e me virando. Apliquei na segunda-feira, na quinta-feira veio a vice-aprovação, inclusive que eu liguei para você. Fui aprovado. Fui pro Canadá. Resiliência. Da hora. Voltei no sábado, acho que na outra semana já era o meu casamento. Podia ter ficado preso. Acho que eu lembro disso como se fosse hoje, porque no mesmo tempo que tu estava nessa corrida contra o tempo, eu já tinha passado no meu processo para ir pra Polônia, eu Já, já tinha já, sido expatriado, já. eu já estava na Polônia E eu tinha sido aprovado antes que você no antes de Canadá. mim, antes de mim. E assim, eu não precisei fazer nada, eu tive muita sorte que eu recebi os papéis, o consulado da polonesa em Curitiba, ele estava fazendo a emissão de vistos
tudo remoto, eu podia enviar toda a minha documentação remoto e, pô, imagina só, né, você ouvindo que eu não precisava fazer nada e você tendo que viajar ao mundo 12.000 quilômetros, 15.000 quilômetros para conseguir emitir um visto. Então, de Exato. novo, é isso que eu falo, quando a gente coloca uma coisa na cabeça, a gente vai até o fim por aquela coisa. E eu E acho que detalhe, tá? esse uhum, É, não quero te cortar, mas o que eu quero bater em cima muito da tecla, Ju, que é justamente o intuito e acho que o target da mentoria, né? Da uhum, AutoNet Ops, right? uhum, Que é o seguinte, networking, networking. Por que que eu falo isso? No dia que eu fui aprovado para o Canadá, que eu peguei o visto, eu falei, olha só, pessoal, da BT, para meus peers, né, durante o globo, enfim, em outras regiões do mundo. Fui uhum, aprovado, eu acho que eu vou sair para poder uma oportunidade. O gerente da conta falou assim: não, não, não. O que você precisa para poder ficar? Você quer ir para outro país? Peraí, peraí, peraí. Networking, ter um bom relacionamento, treinar o inglês, não pode ser. Depende da vaga, tá? Eu não quero deixar isso tão genérico assim, mas depende da vaga, você precisa de uhum, níveis de inglês, né? Mas ele exato. falou assim: ter uma boa comunicação. O que eu quero dizer com isso, cara? Ele falou assim: você quer sair do Brasil? Beleza. Se eu consigo uma entrevista, uma vaga para você, no mesmo time, o mesmo cliente, tudo, para ir para poder para qual que era o nome? Onde a BT tem um outro hub? A Hungria? Hungria, Hungria. Eu consigo para você lá. E detalhe, a vaga era um nível maior, Uhum, que ia me dar carro, ia me dar aluguel de casa, que não sei o quê, um monte de benefício. Por quê? Por network. E ao mesmo tempo, eu já estava no processo para uma outra empresa multinacional, para a própria Holanda, uhum, através de um outro cliente. Então, uhum, assim, se demorou para acontecer, não foi do dia para noite. Foi um uhum, processo aí de vários anos. Mas quando começou a você ficar preparado o suficiente, entender os pontos que você precisa ligar, acontece. Só que é muito tempo, é muito esforço para aquilo acontecer. Você tem que estar focado, né? Então, assim, o que eu quero dizer com a mensagem? Fui aprovado no Canadá, estava em processo quase finalizado para a Holanda, e a Hungria estava certa, com uma posição melhor. Só que eu decidi, beleza, o Canadá é algo que nunca pensei, aquela coisinha fora da caixa, né? Sempre pensei na Europa, vou uhum, arriscar. uhum, uhum. E vim para cá, nesse mesmo período, tipo assim, foi questão de um mês, 2 meses ali, que foi tudo embolado. Que é. E e de novo, né, o que que fica muito claro ouvindo tu falar mais uma vez sobre isso, né, o plano sempre teve muito claro na tua cabeça o que que tu precisava trabalhar, quais eram os pontos que tu precisava trabalhar para conseguir chegar onde tu queria chegar. E quando tu já estava com tudo basicamente alinhado em 100%, as oportunidades começaram a vir, o É, networking começou a te trazer resultado. Isso exato. tudo por coisas que tu começou sem nem esperar algo em troca, Exatamente, perfeito. Ajudar entende? os outros a estabelecer, ajudar sem criar nada em troca de fato, acho que foi a mensagem clara que aconteceu comigo no final das contas. E cara, o que que tu sentiu do mercado, assim, não? Porque no primeiro momento quando tu foi pra uma vaga pra trabalhar na Best Buy, né? Best Buy. O que que tu sentiu do mercado quando tu chegou, assim, como é que foi a tua experiência profissional, a tua primeira experiência profissional saindo do Brasil? Tudo bem que tu já tinha o teu time já não era mais um time só, Brasil, né, ele já era um time espalhado, era Follow the Sun, espalhado no mundo, Uhum, já uhum. tinha comunicação em inglês, já estava utilizando, mas como é que foi pra ti essa primeira experiência? Ok, full time inglês, num lugar que eu não conheço, numa cultura profissional diferente. Cara, excelente pergunta. Excelente pergunta. A parte de lua de mel, o que é flores, é durante a preparação para você mudar. Uhum, No entanto, quando você pisa ali, aí começa os seus desafios, né? É a uhum, linguagem. Como você vai entender um indiano falando na sua orelha? E tá tudo bem, tá? Como você vai entender um chinês, o accent dele falando na sua orelha? Então, muitas vezes, depende da cultura, inclusive, você é muito desafiado. uhum, Porque assim, o pessoal, não, eu quero saber se você é bom mesmo, enfim. Às vezes o cara é seu peer. Não, eu quero saber se você é bom mesmo. Então você tem que ser resiliente com isso e entender que são pontos importantes, mas ao mesmo tempo você tem que saber relevar. É a paciência. uhum, Mas enfim, uhum, eu me lembro que eu fui pegar meu computador na Best Buy, que de novo, você tem que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? uhum, E aí comecei a ver tudo novo, tal, carro, a rua, eu cheguei no meio do inverno, as árvores tudo peladas, falei, caraca, que loucura
loucura, né? Nem acredito que tô aqui. Poxa vida, vendo neve, um monte de neve para tudo que é lado. E o primeiro desafio, quando você fala com outras pessoas, você pensa, nossa, estou estralando no inglês, meu inglês é excepcional. Tá, vai no mercado, pede um presunto com queijo. Pede um talher, pede um talher. Pede um canudo, Exato. pede um Uhum. canudo. Uhum, Canudo. uhum, uhum. Aí você começa, que não são coisas que você tá ali no, Não. trabalhando cara remoto, tipo assim, ô, me dá um garfo aí. Oh, peraí, não é garfo, o que que eu falo? Fork? Spoon? Ih, será que eu inverti o nome? Eles começam a criar, embaralhar sua mente. Aham, Então, aham. aí começam os desafios. Um outro tipo de resiliência. O quanto você está preparado para suportar os novos tipos de porrada que você vai dar. Uhum. Um outro ponto é cultura. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu precisei num. Tem várias Canadian Posts aqui, mas não a parte de carta, etc. Um Canadian Post que é tipo fosse um consulado, um ponto de imigração Aham. distribuído. E eu precisei fazer o meu cartão aqui de saúde. Como você vai explicar para uma pessoa que precisa de saúde, precisa de um PIN? O cara chega assim, ó, give me your ID. No Brasil a gente não fala ID, a gente fala identidade. Me dá aí seu, sei lá, Uhum. seu CPF. Uhum. E até você linkar que o ID que ele está pedindo é um documento oficial. Cara, você fica com cara de pouco face, você fica assim. Então, assim, são desafios que você tem que entender que são necessários até você entrar no ambiente que eles estão falando, né? Tipo assim, tá, Uhum. relacionar as coisas. Então, assim, esse tipo de desafio primeiramente, eu acho que é o mais importante, acima de técnico, acima de outras coisas que, assim, são do dia a dia, né? Coisas do Uhum. dia a dia. Como você vai falar com uma pessoa que quer alugar um apartamento e quer lidar com isso? Então, assim, tem que ser Uhum. resiliente. Você não vai sair preparado do Brasil 100% para lidar com esse tipo de situações do Não dia a dia. vai. Não Você vai. não vai. Mas, de novo, a gente volta. Quanto resiliente você vai ser para poder lidar com essas situações? E outra, né? Muitas pessoas que vão com companheiras ou barra companheiros. Uhum. Tem um outro desafio em casa. Com certeza. Com Concorda certeza. comigo? Não é uma adaptação, são duas, porque você muitas vezes vai ser o suporte da outra pessoa, porque você tá com mais, vamos dizer, mais preparado, né, para aquela coisa toda. Então, é, cara, eu lembro, eu nunca tenho muita chance de comentar sobre isso e falar sobre isso, né? Mas para e pensa, né, não, tu foi para um local que é língua oficial, entre aspas, ainda, obviamente depende da Perfeito, região, mas a língua era o inglês, né? Eu fui para um perfeito. local onde a língua oficial não era o inglês, e o quanto eles pudessem evitar falar inglês, eles iam evitar. E assim, no início é desesperador, porque você pega um documento, você não consegue ler o documento. O documento ele tá numa língua completamente diferente, não é nem Sopa de inglês. letrinha. Sopa de letrinha, né? Sopa de letrinhas. Você quer fazer alguma coisa na prefeitura, você precisa fazer? Cara, você vai ter que dar um jeito de se comunicar lá. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu tive que fazer qualquer tipo de coisa desse gênero, cara, era um sofrimento, antes, durante e após. Mas pelo fato da resiliência e você começar a se acostumar com a situação, cara, chegava um momento que eu olhava quando chegava na prefeitura ou algum local de documentação oficial, olhava: "Bem, beleza, cadê a pessoa mais jovem aqui?". Tudo bem, a pessoa mais jovem tá ali, eu vou tentar falar com a pessoa mais jovem. Aí eu falava inglês, explicava que eu não falava polonês e, né, segue a vida. Aceitava. Mas se não tivesse como, cara, eu já não ficava nem brabo mais, eu pegava o meu telefone, escrevia o que eu queria, fazia o translate pra polonês e segue o jogo, Segue o entendeu? jogo. Porque, assim, não é Exatamente. isso que vai me parar, entendeu? E a mesma coisa no serviço, eu lembro de muitas vezes no início, o meu primeiro dia de onboarding, a minha máquina não bootou. Então eu tive que fazer meu onboarding pelo telefone. Só que assim, Nó. desesperador. O teu primeiro dia vai ser via telefone, você não sabe o que está acontecendo, você não consegue ver a pessoa gesticulando, porque muitas vezes, quando você não está com inglês Total, 100%, total. você usa o apoio de ver o movimento da boca, de ver a pessoa falando. Eu não tive nada disso e aquilo foi Contexto, né? exato, e aquilo foi desesperador. Mas você vai acostumando e você vai perdendo medo com essas coisas, então não existe, acho que esse é o ponto, Léo, que tu levantou, não existe preparação 100%, a não ser que tu tenha nascido nos Estados Unidos, tu seja bilíngue de verdade, Exato. para uma pessoa que aprendeu uma língua que não é a língua nativa dela, vai ser essa adaptação ela vai ocorrer, mais cedo ou mais tarde. E aí, obviamente, depende de onde você tá, cara, a situação lá vai ser mais tranquila, a situação lá vai ser mais complicada.
Na Polônia, eu tive sorte por um lado, porque eles também tinham dificuldade com a língua inglesa, mas por outro lado momentos como esse que eu expliquei, pega o telefone, Google Translate e segue cavalo. Quando eu vim pra Holanda já foi um pouco diferente, eles já são muito mais preparados, eles estão Uhum. fazendo isso, eles expatriam pessoas, há muito mais tempo do que a Polônia, por exemplo, que está no leste europeu, né, então tudo também depende para onde você está indo, Concordo, né. 100%. Mas o Canadá eu imagino, cara, que tenha sido um pouco mais complicado para ti, porque para eles cara, vai, 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 fast forward, né. Cara, eu tô falando inglês, isso aqui é língua nativa, você veio para cá, o problema é Exato, seu, cara, exato, acostume-se e entre no ritmo, né. exato. Total, total. Muitas pessoas têm que entender, eu falei, eu adoro usar analogias que fica mais fácil, né, da gente, fora do contexto, corporativo enterprise, né. Uhum. No Brasil a gente está muito acostumado que, por exemplo, quebrou um chuveiro. Ah, se eu não sei consertar, contrata um cara aqui e não vou nem me esquentar muito com isso, nem me esquentar muito com Aham, isso. aham. "Ah, vem cá, troca aí rapidão". Essa o quê? 20, 50? Vai lá, sei lá, eu não quero ser hipócrita aqui, mas sei lá, Sim, R$100. sim, sim. Enfim, dá jota um range aí. Você fala assim: "Ah, beleza, troca aí". Danado. Quer montar uma cadeira? Ah, se eu comprei na Casas Bahia outro lugar, vai vir um cara que vai montar pra mim. Uhum, Da hora, hein? Quer um cafezinho aí? Quer um cafezinho aí? E você espera o cara terminar. E na Polônia? E na Holanda? E no Canadá? Não é do yourself, do your own things, right? uhum, Então, tipo assim, é resiliência. Pô, cara, nunca montei nada. Vou ter que montar. É a mesma coisa para esse tipo de barreira, essa analogia que eu quero fazer. Você uhum, tem, se você não sabe, você tem que fazer. Se você não sabe fazer, você procura saber fazer. Você estuda. Você não pode ser o limitador de você mesmo. Que você falou, vou usar o Google Tradutor, vou usar qualquer ferramenta que está ao meu alcance para poder eu sair do outro lado. uhum, E isso que as uhum, pessoas têm que entender. Você nunca vai estar preparado. Mesmo a pessoa milionária, que nunca saiu do Brasil, vou, sei lá, deu meia hora, quero morar na Holanda, quero morar no Canadá. Compra, vem para cá com todo o dinheiro do mundo. Até para você falar com o montador, você vai ter que ter o inglês, que não é o inglês corporativo, para poder dar instruções para ele. exato. E você não vai saber tudo, você vai ter que aprender. E você vai aprender. Exato. Então, assim, não importa a faixa etária, não importa a questão financeira sua, você tem que ser resiliente. Algumas coisas são mais fáceis, outras nem tanto, mas você tem que ser. E no trabalho, como é que foi, Léo? Como é que tu sentiu a questão de bem, primeiro, salário, quando tu chegou? Tu considera que tu chegou com um salário competitivo ou tu chegou com um salário de uma pessoa que, pô, tá sendo expatriado, já deveria agradecer e ficar de barriga cheia? Cara, bom ponto, Ju. Para a área de tecnologia, vamos lá, né? Não só no, no mundo, não só no Brasil, mas Uhum, ganha-se um pouco mais, né? Então, assim, eu não posso comparar, trazendo para o contexto do Canadá, uhum, comparar um cara de tecnologia com um cara que, sei lá, que monta, ou que um cara que, e por sinal é bem remunerado, tá? Mas que trabalha, sei lá, no Tim Hortons, no Walmart, ou qualquer uhum, outro lugar. É um pouco acima, é um estilo sim, acima. uhum, Então, colocando nesse contexto de TI que já ganha mais que os outros, eu falo que eu não vim com salário top, pelo contrário, dar um step back ali para uhum, poder se adequar. Por mais que de uhum, repente a empresa venha falar para você, não, mas isso aqui é o teto. uhum, Não é. É seu uhum, primeiro trabalho no país, é meu espírito, né? Dependendo da empresa, não são todas. Você tem que dar graças a Deus que te expatriamos, tem muito disso também. Depende da organização, do contexto, as pessoas vão deixar isso muito claro e uhum, não estão muito uhum, dispostos a ajudar. Só uhum, que uma vez que você se estabiliza e entende, cara, é o seu primeiro passo. Você tem que dar esse primeiro passo, né? Você tem que entender, tem que ser exato. humilde. Como eu falei, pô, sair de uma empresa sensacional que estava trabalhando muito bem, estabilizada e para os padrões do Brasil, muito bem. Uhum, Para morar de aluguel, para mais da metade do meu salário ser consumido em aluguel. Então, assim, ó, é um flip. Você exato. é muito grande. Você está preparado para isso também? Mas eu acho que, cara, isso acontece com todo mundo, que, assim, eu acho que poucas pessoas que eu ouvi falar vieram pra cá como se fossem jogadores de futebol.
assim, Uhum. cara, com salários altíssimos na primeira oportunidade, negociaram o teto da vaga, porque a gente, principalmente com a nossa cultura da América Latina, a gente enxerga assim, essa é a oportunidade da minha vida, então eu vou abraçar ela É, com exato, unhas exato. e dentes e eu vou fazer acontecer, entende? Então, cara, pra mim acho que foi a mesma coisa também, porque e pra mim foi de uma forma muito agressiva, porque eu já tinha um salário ok no Brasil também, e quando eu vim pra cá, eu acabei dando um rollback no meu salário. E eu acabei dando aquele salto de fé. Só que eu fui tão agressivo em tentar me adaptar ao máximo possível, entregar o máximo que eu podia, que, cara, num intervalo muito curto de tempo, meu salário praticamente dobrou. Foi escalando, né. Porque mas obviamente, eu sei porque ele dobrou porque se não dobrasse, alguém ia oferecer uma outra vaga e Aham. eu ia embora, então a empresa entendeu. Mas a empresa também ela teve aquela coisa do salto de fé, né. Uhum. "Pô, vamos trazer o cara?" Tudo bem, o cara convenceu a gente tecnicamente, o cara convenceu a gente também no na parte, né, pessoal dele, ele não vai ser uma pessoa que vai sentir muito, porque o inverno que a gente tem neve até o joelho, ele vai se adaptar, e assim, mas independente, né, eu acho que essa questão do salário ela pega a gente de surpresa, mas eu acho que todo mundo obviamente você não vai aceitar um cacho de banana, R$ 5 e vai dormir embaixo da ponte, né. Mas e aí vem aquela parte do research, né, putz, como é que eu vou saber se isso é um salário hoje em dia eu acho que tá mais do que claro que tem várias ferramentas e várias formas de saber se o teu Uhum, salário ele tá num uhum. range aceitável pra área de Sim, tecnologia, né. Cara, sim, tem no sim. mínimo umas 3 páginas que a gente consegue validar isso, tem no mínimo umas 2 páginas que você consegue ver quanto é que é o custo de vida. Então, obviamente, você não vai aceitar qualquer coisa, mas você vai aceitar o suficiente para que você consiga encaixar a sua vida ali e, cara, você vai ter que trabalhar para conseguir crescer também. Principalmente, eu não sei como é que é pra ti aí, Léo, ainda mais hoje em dia, acho que tu já te provou em alguns momentos, mas quando a gente chega para uma vaga técnica e a gente tem que entregar o técnico, cara, a aprovação ela é real. Eu acho que depois que a gente passa por esse momento de aprovação, a gente começa a ter um work-life balance que eu acho que a maioria das pessoas elas têm, mas até a gente se provar, a gente é testado. E a gente é testado de Muito testado. verdade. De verdade. É de verdade mesmo. Não tem, não tem ângulo mole. O pessoal vai te testar, vai te como eu falei, né, antes de entrar nesse assunto, meus colegas queriam saber, tá, quem que é esse cara aí? Porque Uhum. eu não sei de fato na Europa, ó, claro que depende da região, mas aqui é muito dominado pelos indianos. E a gente Sim, historicamente sabe que os indianos são extremamente técnicos, sim. né. Então, tinha, sei lá, 2, 3 no meu time, ou pelo menos, mas ainda o outsourcing, que era basicamente composto de indiano, que tá, e aí? O que você tem a oferecer? Tá, beleza. O Uhum, que, o que você tratou com o hire manager, amigão, é sua mãe do time, mas agora vamos pros irmãos mais velhos aqui. E uhum, aí? Conta aí uhum, que você sabe. E aí, você, cara, você tem que se testar. Então, o brasileiro tem muito também a síndrome do underdog, né? uhum, Do uhum. vira-lata. Mas, cara, você é capaz, se você se preparar, como falei, a preparação, né, todo aquele papel que você fez anterior à sua mudança, você consegue chegar um pouco menos pior, mas você é testado, e sim, e muito. Resiliência eu acho que é a palavra que define qualquer pessoa que decide se expatriar, independente da área que ela for, né, seja técnica, seja, cara, medicina, seja o que for. Sair do teu país para trabalhar no outro país na área, vai ser desafiador de qualquer Claro. forma, e tu ainda vai ter que lidar realmente com a tua adaptação, pessoal, né, da tua vida comum, né, das coisas comuns que tu estava acostumado a fazer sem ter medo ou sem, né, ter medo que algo diferente acontecesse, ou tu estava Sim. completamente acostumado com aquilo. Eu acho que cara, o caso do mercado é muito engraçado, eu lembro como se fosse hoje, assim, cara, as primeiras vezes que eu ia no mercado era desesperador. Era desesperador porque eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Aham, aham, Até as coisas automatizarem, assim, e cara, é complicado, mas é engraçado, né. E e você vê cara a dinâmica, né, de como, que acontecer ali. Que tá exato, porque não tem aquela coisa assim, você tá no Brasil, você vai no mercado, sei lá, desde que você é criança com a sua mãe. Aquilo ali, simplesmente, o cérebro ou o corpo, ele já tá tão habituado àquilo ali, automático, é um hábito automático que, você não pensa muito. Mas as só primeiras vai. vezes que você tá aqui, cara, é assustador. Cara, foi mais de uma ou 2 vezes que eu estava pagando o produto aqui no caixa, sem pessoa, e eu esqueci de passar um produto, botei na minha mala e achei que a SWAT ia vir atrás de mim. Verdade, é igualzinho, exatamente, Às exato, vezes, cara, perfeito. assim, "Pá, esqueci de passar uma bala de €1, a SWAT vai vir atrás de mim". Cara, e você fica com vergonha daquela situação, entende? É Então, verdade. cara, é engraçado, né. E aí, Passa Léo fora da faixa.
Uma coisa que eu acho que é interessante passar para o pessoal também é, cara, como é que foi beleza, eu tô aqui, agora eu já tô, de certa forma, com uma segurança no Canadá, tô numa posição X, e aí tu pensou: "Beleza, agora tá na hora de eu ir para um desafio maior", que foi teu desafio de ir para o banco. Como que tu Tá, tomou essa decisão? E, cara, como é que foi o processo para essa decisão? Porque já não era mais uma vaga no mesmo nível que o teu, era uma vaga um nível acima, né. sim, 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 E sim. obviamente numa instituição muito maior de onde tu estava trabalhando, vamos dizer, né, o tipo de instituição que, cara, o SLA disso é Sim, 99,9999999, né. Então sim, como é que sim. foi isso? Ju, eu acho que parte do princípio de você, ao mesmo tempo de se preparar, ter a ambição para poder dar o próximo passo, né. Uhum, Pra tudo na vida, você não vai estar 100% preparado, mas eu falei assim: "Poxa, passei a maior parte da minha vida, de repente, gerenciando, mas não de repente não como RH, mas líder técnico, e eu acho uhum, que agora é a hora de dar um próximo passo mais full e que vai ser, um divisor de águas na minha carreira", como foi de fato, né. uhum, Você por mais que eu tenha alguns livros aqui técnicos, o restante da prateleira aqui é só de pessoas, lidar com pessoas. Então, assim, eu acho que foi essa a primeira opção, além de em conjunto com a esse salário não está mais me satisfazendo aqui, porque eu dei um step back para poder uhum, me encaixar, mas agora está na hora, eu acredito, né, uhum, cedo ou tarde, de dar um step forward. uhum, Então eu fiquei naquela de: "Tá, o que pode oferecer?". E aí, entrando um pouco no mercado do Canadá, aqui é muito forte dev e cloud, né, de maneira assim. Só uhum, que quais são as empresas que podem te dar um up no currículo? São os bancos, cara, acredita ou não. Tem várias outras empresas aqui, mas assim, os bancos são muito fortes aqui. Por quê? Para você criar seu credit score, para ter comprar uma casa, carro, etc., são uhum, quem provém são os bancos. Então são muito alinhados, muito financial driven. Então é muito nesse quesito. E uhum, aí, cara, veio a oportunidade no banco, um banco de Montreal, né? Que é o banco mais antigo do Canadá, tem hoje mais de 200 e poucos anos. uhum, E aí eu criei uma conexão muito boa com o hiring manager, mas acho que isso não é nem entra no contexto direto, mas falei, tá, minha, minha vida toda foi trabalhando parcialmente com algumas tecnologias, por que não agora focar num ambiente mais brando e de fato trazer valores? Porque é um shift de mindset muito grande também. uhum, Você para de falar técnico, fala business e linguagem pessoal, vamos falar se eu posso classificar. Não existe esse termo, mas lidar com pessoas. uhum, E era uhum, aí um pouco disso que eu estava procurando também, para me autodesafiar. Beleza, tecnicamente, pô, consegui o CCIE, trabalhei em várias empresas grandes, eu acho que estava tecnicamente realizado nesse aspecto. uhum, Até o meu ponto, o meu target na época, né? uhum, O que, que eu posso dar o próximo passo mais desafiador e genérico? Então, foi isso que me incentivou, obviamente alinhado com o salário, alinhado com ter um nome, uma instituição grande aqui no Canadá, para poder ajudar se eu precisar trocar de carreira, enfim. uhum, Então, é uhum, um pouco disso. E também, como eu troquei no meio da pandemia, hoje o escritório que eu trabalho é em Toronto e eu estou em Vancouver, então são 3 horas. Então eu consegui me encaixar no home office, então eu não preciso ir para o office toda vez. Por mais que hoje, depois de alguns anos já nessa posição, acharia interessante ir para lá. Só que não é uma uhum, mudança que eu quero fazer hoje dentro do Canadá, eu prefiro ficar aqui em Vancouver mesmo, tá? Então é isso que tá. me incentivou, Ju, dar os próximos passos, poderia dizer. E o que que tu achou de mais desafiador quando tu começou a fazer o processo de entrevista para essa vaga de arquitetura, assim? O que que tu sentiu como o maior baque que era, por exemplo: "Ok, meu background técnico ele é suficiente, mas nisso eu vou precisar trabalhar mais e vai ser desafiador". E como é que foi a aceitação do high manager, assim? Porque provavelmente muitas vezes, né, eles estão procurando as pessoas, que têm o fit o mais próximo possível, o mais próximo possível da perfeição, pode-se se assim Uhum. pode-se dizer, né. Mas como é que tu acha que foi a aceitação para o high manager que estava, te entrevistando, realmente a pessoa que era, responsável pela vaga, e o quão importante foi a tua a tua comunicação, a tua sinceridade e como é que foi convencer esse cara de que tu era o cara pra essa vaga? Cara, eu só vou usar dar um count numa palavra que você usou agora, sinceridade, né? Uhum, É,
Na vaga que eu tô hoje, é Enterprise. Então, assim, na parte de arquitetura, você tem no mínimo 3 arquitetos, o labeling, né, como Uhum, arquiteto. Você tem a parte uhum, a technical architect, você tem o solution architect e você tem o enterprise architect. Meu uhum, time hoje é de enterprise architect. Quer uhum, dizer, ele abrange não tão fundo a parte técnica, vai fundo uhum, quando precisa. Eu tenho uma metodologia que eu falo que é V, né? uhum, High level, quando precisar ir para o low level, eu sou apto a ir a low level, depois eu volto para poder explicar para a gerência. Por uhum, quê? Eu lido muito hoje com C-levels, né? uhum, VP e diretores acima. Muito, 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 muito. Então, qual que é a linguagem? Aí eu volto para o seu ponto, a transparência. Olha só, todo o time que eu falei até hoje, a linguagem é essa. Mas se você espera até a questão do inglês também, porque tem né? Esse é o ponto, né? exato. Não é só você dar um shift como você vai prover o valor, mas qual palavras você vai usar nesse quesito? Qual que é o Uhum, contexto da linguagem? uhum, Porque uhum. um C-level, cara, ele não fala um techniquez. Ele pode Não. usar até alguns termos, mas ele quer saber como você vai trazer valor para aquilo ali, né? Uhum, Então, de novo, a transparência. Olha só, trabalhei tanto tempo nesses cenários, o que me ajudou muito, porque caiu coisa técnica assim. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você quer o contexto da mentoria, né, voltado para networking, automação e etc. Mas vamos usar, porque caiu outros contextos também, mas network. Eu tenho aqui um SD-WAN e eu preciso do. Eu tenho um ACI no data center e também eu tenho o cloud. Para o end user conectar com os serviços que não estão no data center, como é que você faria isso? Ou que estão em SaaS? Como é que você uhum, faria? Eu falei, cara, uhum, faz um DAA aqui, para conectar na internet, obviamente tendo umas policies, etc., um proxy, etc., uhum, e os serviços uhum, essenciais para data center, e se de repente, se você não for cloud native 100%, que hoje meu banco é cloud native 100%, você uhum, pode fazer um launch no router lá, conectar no SD-WAN, ou você pode fazer um expose para a internet e conecta, enfim. O que me ajudou. Só que uhum, você tá, mas como você traria valor na comunicação para os C-levels? E aí foi diferente. Falei, olha só, eu tenho isso, tenho aquilo. Me dei o step back, aceitei os meus gaps e minha realidade e comuniquei para ele. O cara falou assim, ó, gostei, beleza. Por conta disso, você tem a bagagem técnica, você sabe o que precisa trabalhar, vamos trabalhar e espero que você consiga chegar no próximo passo num determinado ponto de tempo. uhum, uhum, E foi isso. E além em cima disso, né, tem um time. Como você vai uhum, fazer? O que você quer fazer? uhum, uhum, Como você vai lidar uhum, com pessoas que falam background? Por isso que eu falo que eu troquei meus livros técnicos por mindset, né? Vamos falar assim, como posso uhum. ajudar. E tá Sim. ok. Acho que pra galera que não entende muito bem como funciona também, acho que isso é importante salientar, né. O business muitas vezes, a gente que é de infraestrutura, a gente que vem do background técnico, a gente tende a pensar na tecnologia de uma forma diferente do business. O business ele não vai se importar em investir, contanto que aquilo traga um benefício para ele. E na tua Exato. posição, o business ele não vem te trazer que ele quer SD-WAN, que ele quer ACI ou que ele quer o vendor X. Ele te diz o seguinte: nós estamos nessa posição hoje, nós queremos assumir essa posição no futuro, nós temos esse budget e o resultado esperado é conseguir entregar aplicações mais rápidas para os nossos clientes, fazer com que a experiência do cliente seja melhor. Você é obrigado a pegar aquele contexto business, você precisa traduzir aquilo para uma parte mais técnica e ver o que você vai entregar tecnicamente e, obviamente, acho que a posição do arquiteto muitas vezes ele é uma ponte, né? Ele recebe requisitos do negócio visando melhorar o negócio, fazer com que o negócio ele performe melhor, e ele é o cara que ele vai trazer isso de uma forma mais técnica para o time técnico, que muitas vezes é o designer de rede ou os designers de rede, né? Cada um responsável por seu building block, e eles têm que trabalhar juntos para ver se aquela ideia que o arquiteto tem com o que ele trouxe do business é Perfeito. viável. Você foi cirúrgico. Posso colocar isso, dar mais contexto, inclusive. Muitas pessoas pensam que você tem que fazer tudo, end to end. Você pode entender todo o Uhum, processo. uhum, Mas, de novo, você trabalha com pessoas. Quando você vai convencer um hiring manager, quando você vai contratar alguém, tem que convencer o hiring manager, é uma pessoa por trás da telinha, né? uhum, uhum. As pessoas têm que perder um pouco da sensação de você não precisa entregar tudo de uma vez só. Ao contrário, você precisa trabalhar com outras pessoas. Por quê? Uhum, Se uhum, eu vou
por exemplo, né, eu defino aqui a arquitetura futura. Uhum, A gente é vendor agnostic, tá? A gente a gente coleta capabilidades. uhum, Quem vai definir o vendor é a parte de engenharia, ou seja, eu tenho que trabalhar com engenharia, trazer eles on board. Por quê? Quando eu for no VP de engenharia, olha só, a arquitetura target é essa daqui. Ele vai chegar o diretor executivo dele e falar, olha só, você está de acordo, você está ciente disso daqui? Eles estão oferecendo? Se o cara falar, não, não me consultaram, e aí? Você uhum, se coloca numa situação que você não precisaria. Ou seja, pessoal de engenharia, começa do pessoal de gerente sênior, ou gerente, ou arquiteto, ou a parte de arquitetura, ou o próprio engenheiro mesmo. Tem essa ideia aqui, mas você tem a visão do operacional. Eu defini isso daqui, vai trazer valor para você? Vai. Legal. Me ajuda a definir, então, na sua linguagem, ou no seu contexto, como poderia trazer isso. E começa a escalonar. uhum, Alinhar, trazer pessoas para te suportar. Porque no momento que você chega lá em cima, não estou falando que tu não vai chegar para apresentar para o C-Level, mas, de uma maneira geral, isso pode encaixar em qualquer hierarquia, qualquer time. uhum, Quando as pessoas começam a trazer para você, tá, mas você falou com a pessoa, eu falei, tá alinhado. Aí o cara vai chamar, e aí, está alinhado mesmo? Estou alinhado porque isso vai trazer isso, X, Y, Z. Você ganha o cara. Aí a exato. próxima vez você ganha empatia e trust, né? Que é muita coisa que chama trust. O cara vai assim, beleza, eu não preciso preocupar com o Léo trazer alguma coisa que não faz sentido. Exato, porque tu estabeleceu um relacionamento com a pessoa mais técnica e ela vai criar a confiança de que tu nunca vai trazer uma bola quadrada ou que tu vai trazer um problema para ela em que ela vai ser responsável por aquilo. Acho que isso é uma coisa que a gente não tem muito a visibilidade também, porque no Brasil a gente tem uma metodologia mais go horse, principalmente em empresas menores, Uhum. até às vezes em multinacionais devido à cultura que a gente tem, mas a gente quando fala principalmente aqui hoje, quando eu faço apresentações sobre, vou dar um exemplo, não tinha aqui um padrão de conexão, ou a gente fala um pattern, ou uma forma de rotear, por exemplo, Uhum. ou se conectar com parceiros usando BGP over IPsec, por exemplo. Não Uhum. Uhum. existia. E a gente precisava padronizar isso de uma forma que quando a gente começasse a trazer essa parte do ambiente para automação também, isso não me criasse mais problemas do que benefícios. Porque se eu não criar um padrão, basicamente todo mundo vai configurar do jeito que quiser, da forma que quiser, e Exato. quando eu precisar automatizar, isso vai criar um problema para mim. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que testar o funcionamento da forma que eu queria, criar o padrão para aquilo, e eu precisei apresentar aquilo e envolver os outros designers naquilo para a gente ver se a gente estava de acordo ou se a gente precisava voltar para a prancheta e reestruturar. E a gente não apresenta as coisas como, é BGP over IPsec, não. É como Não, é que você pode utilizar essa feature? Quais exato. são os benefícios de utilizar essa feature conectando com parceiros? Qual tipo de design é suportado? Por que ele é suportado? Como que o tráfego flui ali? Então, assim, eu falo que hoje eu virei mais apresentador de PPT e criador de PPT do que efetivamente a parte técnica, porque É, geralmente o que acontece? Se é uma POC rápida como foi essa, eu fiquei uma semana fazendo POC, validei todas as coisas técnicas que eu queria, uhum. fiz as notas do que eu queria, beleza, agora eu preciso apresentar isso de uma forma técnica, mas de uma forma que isso também possa ser apresentado para os POs ou para os área leads ou para os tribe leads, e eles têm que enxergar o benefício disso aqui quando a gente for conectar com um parceiro. É o valor, né? Então, exatamente, a gente precisa mostrar o valor do que a gente está fazendo. Não é simplesmente eu Exato. comprei a tecnologia mais cara e no final das contas o business não consegue enxergar o benefício que Perfeito. isso vai trazer para o business, né? Cara, eu vou dar um exemplo, né? De novo, eu vou enfatizar a parte de network porque acho que é mais o contexto. Nós também temos, né, que a gente chama de enterprise pattern Uhum. aqui. O business hoje tem muita aplicação centralizada em data center e cloud. Porém, pelas regras de segurança, muitas coisas não podem sair daquele dos guardrails, né, que a gente Sim. tem aqui. Uhum. Tá, então como a gente vai conectar com o third party? Porque a nossa estratégia no final do dia é mover tudo para cloud, tudo, Uhum. usando cloud Uhum. native. Uhum. Eu tenho um legacy. Como eu vou fazer então? Cara, eu tenho que suportar o business no sentido de trazer valor, como o data center vai conectar com um third partner que esteja na cloud ou, enfim, no outro data center, com segurança, com resiliência, com toda a parte de governamental, porque banco, assim como o seu, é altamente regulado, e Exato. trazer todo um path. Qual que é o valor? Eu consigo prover para o cara a transformação que ele precisa seguindo um padrão,
com segurança. Ele não vai ver se você está indo via Equinix ou se você está indo via, sei lá, internet e Fabric, ou você está fazendo um MPLS ou um point-to-point. Ele quer saber se você pode conectar a aplicação dele, que está cloud ou data center, para um outro data center ou um outro cloud provider com Uhum. segurança. Isso é o valor. E a gente Exato. pensa, às vezes a gente subestima, quando a gente é muito técnico, que, mas que valor? O cara vai conectar ali. Eu quero saber o que está ali, o que está rodando. É um SPF, é um ERGP, é Uhum. um Uhum. BGP. Eu estou colocando Uhum. MACsec, não estou colocando MACsec. Tem um IPSLA para poder controlar se uma interface vai dar ou não. Uhum. Uhum. Mas entendo que isso, uma discussão técnica, é válida, mas você tem que entender que para o business que entrega a versão monetária, isso não faz diferença para ele. Ele quer saber Não. se ele vai contar com segurança. E está Exato. alinhado com todos os pilares da companhia, que é segurança, que é resiliência, que é a parte de auditoria, que é a Exato. parte de operações. Isso Exato. é o valor, né? Exato, exato. Essa é uma das coisas que eu batia bastante com o Pedro quando a gente estava começando a conversar sobre mentoria e formular que, às vezes, eu vejo que o grande gap da galera é não entender como que as coisas funcionam quando a gente vem para o mundo mais corporativo ou que a gente se expatria e vem para empresas maiores, que, diferente do Brasil, muitas vezes eu acho que aqui a gente realmente valoriza a documentação, valoriza a apresentação, valoriza mostrar o valor que a gente está fazendo, porque realmente é importante devido aos investimentos que são feitos, né? É por isso que a gente tem acesso a algumas tecnologias aqui high-end que não são possíveis no Brasil pela questão de custo, Uhum. né? Mas a gente precisa mostrar o valor das coisas, né? E muitas vezes as pessoas não sabem como isso funciona, né? E aí eu conversei com o Pedro e a gente chegou na conclusão que a gente vai ter que criar um canal no Discord, realmente, para fazer algumas apresentações, como a gente faz no mundo real, Perfeito. para trazer a galera para discutir, ter discussões técnicas com Muito inglês bom. também, porque isso é uma coisa que eu senti muita falta. Eu, tudo bem, eu tinha o background, eu tinha o inglês técnico de leitura, mas no momento que você começa a viver aquilo e começa a precisar usar, é diferente também. E essa foi uma das coisas que a gente pensou que com certeza vão trazer valor, vão agregar um valor muito grande para a mentoria, Muito que bom. é botar a galera nesse contexto, né? Ok, hoje a gente vai ter uma call e vai conversar aqui sobre um determinado problema que existiu e a gente vai debater juntos aqui, vai ser apresentado e a gente vai discutir ele em inglês. Ou aqui um exemplo de apresentação que se faria para um nível mais técnico, aqui um tipo de apresentação que se faria por nível mais C-level, porque isso é importante e a gente não vê isso muito por aí, né? Perfeito. Cara, você, assim, na mosca, na mosca. Muitas pessoas, eu não vou culpar porque nós fomos assim já, mas, né, se Uhum, a gente uhum, conseguiu entender que não é só assim que funciona, é um ponto muito importante. Que é, cara, muitas vezes as pessoas querem colocar lá, tá, tô colocando aqui um IPsec, como eu falei, né, tecnicamente, tal, rotei aqui, tal. Mas tá, o cara que tá lá em cima, ele não entende. Você tem que colocar em outras palavras. Esse aqui é o cenário atual. Esse aqui tá dando esse problema. E tá impactando, tá. uhum, 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 Essa aqui é a solução target, ou futura, que a gente planeja. Isso uhum. aqui é o que a gente planeja fazer tecnicamente, e esses são os valores. Porque Exato, o cara quer saber quais são os valores que ele vai receber se está assinando o papelzinho, está concordando contigo. exato, Eu não tô colocando de lado aqui a discussão técnica, não tô colocando de lado a discussão de design. Tô falando assim, para C-level, qual o valor? Qual que é as mensagens que você quer entregar de fato? Não é só exato. colocar um monte de ícone lá, ou Não, capability lá e. não. Então, muito importante, eu sou muito feliz que vocês estão começando isso, Ju, porque realmente é um gap monstruoso nas organizações. Eu acho que o que a gente vê, assim, que é a grande dificuldade, né, que alguns key takeaways, assim, da nossa conversa, né, as pessoas muitas vezes elas não têm um plano claro na cabeça delas, elas não mapeiam quais são os gaps que elas têm que resolver, né, e preencher para conseguir chegar onde elas querem chegar, e obviamente muitas vezes falta essa questão de estar mais introduzida, né. Pô, É, como é que funciona num ambiente global, num ambiente internacional? Como que é uma discussão técnica? Talvez eu saiba inglês, meu inglês seja bom, mas eu nunca tive uma discussão técnica. Eu não estou habituado a passar por isso. Como que é feita uma apresentação? Pô, quais são as diferenças de uma apresentação técnica para uma apresentação mais de C-level, né? qual Como o é que speech, funciona a velocidade do speech que você fala. velocidade do speech? Deixar, tentar cobrir a maior parte das lacunas para evitar o máximo de perguntas, porque isso também toma Exato, tempo, né? exato. Então,
realmente trazer essa realidade de como funciona para a galera, e também como é que funciona por trás dos processos seletivos, né, porque muitas vezes a gente não fala sobre isso, né, às vezes, que nem a gente comentou por cima aqui, né, Léo, mas como é que funciona? Como é que são as perguntas? Que tipo de pergunta? Como que são as perguntas? O que que eu tenho que estar preparado? Como eu tenho que estar preparado? O tipo de preparação que tu teve para a entrevista que tu fez para entrar no banco foi completamente diferente do tipo de Foi, entrevista que tu fez para entrar na total, Best Buy. foi, total. Completamente diferente também do tipo de entrevista que teve na IBM, que teve até Lab, né. Exato, você lembra muito bem disso, En exatamente. então tudo isso é difícil a gente cobrir se a gente não sabe, se a gente nunca ouviu de ninguém, e a gente não tem como utilizar, vamos dizer assim, esses atalhos para se preparar melhor, né. E acho que o grande intuito foi esse, assim, às vezes vai ter muita gente que vai querer fazer parte da mentoria ou fazer parte do Alternate Ops, e essa pessoa não vai querer ir embora do Brasil, Léo, mas essa pessoa vai ter a chance de trabalhar para uma empresa no Crescer, exterior de estando no crescer, Brasil, ou ela vai ter a chance, não quero falar inglês, mas eu quero crescer no Brasil, a trazer essas boas práticas também total, para dentro do total, Brasil. Eu nunca vou total. esquecer, cara, a primeira vez que eu vi uma documentação de 600 páginas e que eu fiz uma documentação de 500 páginas, por exemplo. E pessoas subestimam isso, né, pessoas subestimam a documentação e não sabe tão o quão importante é aquilo ali. "Ah, é só retrabalho". Cara, se você soubesse o que Não. aquilo ali ajuda a manter o entendimento, porque as pessoas mudam. Exatamente, exatamente. Às vezes, mais de uma vez eu vi casos no Brasil, né, cara, muda gerente, sai gerente, para o gerente entender o que tá acontecendo, se tu tivesse uma documentação em high level para entregar para ele, e ele poder ler aquilo e entender o contexto do serviço que ele tá gerenciando, ou entrou um engenheiro novo, esse engenheiro precisa entender exatamente o tipo de coisa que a gente tem no BIT, low level design da parte layer 1, layer 2, layer 3, quais são os patterns, como que funciona. Cara, se a gente tem isso para entregar para alguém, a curva de aprendizado dessa pessoa, ela é É muito mais gigante, rápida, é gigantesca, é é gigante. gigantesca. Total, E total. isso é uma coisa também que a gente vê que falta na galera, mas obviamente, porque a gente também nunca tinha sido apresentado a esse nível, esse tipo de coisa, né. Então é tentar dar esse É muito esse legal, burst, cara. né, tentar dar esse Eu burst pra galera, eu né. imagino se você é uma pessoa que entra na mentoria de vocês, né, tem esse tipo de contato, né, com esse material. E uma pessoa que não precisa trabalhar numa multinacional para começar, Não, mas se ele não, entra com o espírito desse, o mindset desse, uma empresa pequena, cara, ó, ele faz o diferencial que a pessoa: "Pô, esse com cara certeza. aqui, sei lá, não vou nem colocar se é sênior, pleno ou outra coisa, mas automaticamente esse cara, sei lá, 6 meses, não quero colocar data também, mas se demonstrar 6 meses, 1 ano, 2 anos, automaticamente o cara, a gerência vai perceber: "Esse cara não é normal. Esse cara tá entregando um negócio aqui que, não tô pagando ele poder fazer isso, então deixa eu, sei lá, o que eu preciso segurar ele, porque para mim é muito melhor dar um aumento, uma promoção para alguém que tá nesse nível, do que trocar". Porque, cara, é exatamente isso que eu bato muito, né, as pessoas elas precisam entender antes de tudo que elas têm que mudar o comportamental delas no referente à recompensa. Recompensa ela não vem antes do trabalho entregue, e: "Ah, mas beleza Juliano, tô nessa empresa há 1 ano, tô fazendo todas essas coisas e ninguém me valorizou". Tá no lugar errado, procura outra coisa. Eu te garanto que Exato, com tudo que tu entregou e toda a experiência de ter entregado essas coisas, tu vai arrumar uma posição melhor, uma posição mais total, desafiadora. É assim que total, as coisas funcionam, não existe total. almoço de graça, é trabalho, dá trabalho. Exatamente, E dá exatamente. trabalho na parte técnica, dá trabalho na parte comportamental como pessoa. Eu conheci, cara, pessoas tecnicamente excepcionais na minha vida, mais de uma vez. Só que essas pessoas, elas não conseguiam ter um tato de criar um relacionamento com uma pessoa. E muitas vezes elas ficaram trancadas num determinado nível pelo fato de elas não conseguirem se comunicar, cara, elas não conseguirem se conectar com as É pessoas. isso, E é isso. infelizmente isso acontece muito. Infelizmente É, acontece muito. mas é uma coisa cultural da nossa área, pelo menos, né, É, falando da é área. assim, é assim, Não, é não, não assim. quero falar contra os outros não, esse negócio de falar é questão de papo de vendedor, é nego que quer aparecer na Eu internet, nu eu nunca vou etcétera. esquecer, Léo, eu nunca vou esquecer, eu quando era criança, eu tenho um amigo de infância que quando eu ligava pra casa dele, o pai dele atendia, eu desligava porque eu tinha medo de falar com o pai dele. E eu lembro que quando eu entrei no suporte, como a maioria das pessoas da nossa área entra, cara, aquilo foi claustrofóbico. Ter que atender o telefone sem saber quem é que estava na outra linha, o tipo de pessoa que eu ia pegar, qual era o comportamento da pessoa, uma pessoa que estava violenta, uma pessoa que estava desesperada, Exato, ou uma pessoa que me trata bem. Cara, isso ajuda a gente a amadurecer de uma forma, cara, sem precedentes, sem precedentes. total, Só que a gente tem total, que estar aberto à adaptação e aberto a essa mudança, né, a o mudança. desconforto, ao desconforto, é verdade, né. Total, assim, não tenha. Muitas pessoas subestimam o poder da comunicação, mas
Não é papo de vendedor, não é Não, papo de pessoas que querem aparecer, é papo de você estar pensando em crescer. Cara, fale, comunique, né. exato, Claro, tem exato. vários níveis, sempre tem os pavões da vida, né, que quer aparecer mais que tudo. Cara, mas você consegue se manter humilde, se manter centrado e comunicando com os outros, entregando valor através da sua comunicação e ganhando exposição. Uhum, O uhum, cara que está de uhum. fora não é obrigado a saber que você está escondido debaixo de Não, 10 quilos de palha ali e você não, que faz o trabalho duro. Não, você tem que demonstrar isso, cara. Você tem que, olha só, exato. fiz isso aqui, tá, 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 etc. E essa aqui é a maneira que vou. Você não precisa ser pavão, é só você falar, Não, comunicar. é só você se comunicar. Hoje eu tô onde eu tô, simplesmente porque eu sabia, eu descobri obviamente por causa dessa skill do networking, pra quem eu precisava mostrar o meu trabalho. Achar a pessoa certa. Achar a pessoa certa, exatamente. E isso é um ponto que eu acho que muitas pessoas subestimam. Muitas É, pessoas subestimam, né. e isso não classifica como puxa-saco nem nada, pessoal. Não, 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 não. Isso aí é A gente pode ser preto no branco, mas a gente tem que ser preto no branco de uma forma que é inteligente pra gente. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que vai aparecer que o teu gerente tá fazendo um ótimo trabalho, mas ninguém sabe quem é que tá por trás do ótimo trabalho que tá sendo feito. Ele pode ser um ótimo gerente de pessoas, mas as pessoas que estão entregando aquele resultado, elas também merecem a visibilidade, elas também reconhecimento merecem o reconhecimento. Exatamente, total. É, exatamente. é, é isso mesmo, João. É isso mesmo. E Léo, agora, cara, fiquei pensando numa coisa quando a gente estava conversando aqui. Cara, e da parte pessoal da tua vida, da adaptação, o que que foi o teu maior desafio além do trabalho, cara? É, desafios, cara. Eu acho que, primeiro, né, tem que colocar muita. São muitos pontos que você não considera no começo, Por que é exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Desculpa te cortar. No meu caso, eu não fui tão impactado pelo frio, porque eu já sou de uma região fria. Mas quando eu uhum, vi neve no meu joelho e eu vi a sensação térmica a -10 graus, cara, aquilo foi um pouco chocante pra mim, assim. aham, E o tempo de inverno, né? Na verdade, não nem o tempo do inverno, mas a questão da exposição à luz, né? Que pra gente aqui no inverno, a gente tem pouquíssima exposição à luz. Então, isso total. pra mim foi impactante até eu me acostumar. Mas pra Uhum. ti, foi clima, custo de vida, ou foi cultura também? Cara, Como foi pra ti? O pior? foi pior, cara, Uhum, o pior é que você fica tão no automático que você quer bate, bate e levanta. uhum, Cara, eu acho uhum. que foi a comida. Por mais que minha esposa minha Aham. esposa cozinha muito, mas algumas coisinhas eu sinto falta que é, pô, comer isso aqui é diferente. Eu adoro comer coisa diferente. Uhum, Mas uhum, é aquele gostinho e também a facilidade, como eu falei, né? Eu me classifico na situação de eu nunca montei um móvel, eu nunca uhum, montei um nada. uhum, uhum, É, me vendo na situação que eu tenho que montar minha cama, montar meu shelf, montar minha cadeira, montar minha mesa, montar tudo, o escritório, montar. Eu comecei a criei calos, né, por falta de costume aham, de aham, montar as coisas. Então, assim, sim, esse desafio, essa mudança de mentalidade de você pega dos outros ou contrata os outros para fazer as coisas para você, e agora uhum, você consegue fazer você mesmo, foi a maior mudança, assim, que foi, puxa, isso é meio penoso, né? Você tá muito uhum, acomodado a um estilo de vida e aí você tem que mudar. Um sim, outro ponto também é que isso me fez crescer muito, foi uma dificuldade, mas me fez crescer muito, é respeitar a cultura dos outros, é uhum, entender os porquês de cada coisa. Vou dar um uhum, exemplo idiota aqui, mas para mim foi um dos maiores exemplos que eu peguei. uhum, Como eu falei, trabalho com muito indiano. E uhum, algumas partes da Índia eles têm a cultura de as pessoas, o pai, a mãe, a casamento arranjado. uhum, E vindo de fora do Brasil, eu falei assim, cara, isso não faz nem sentido. Por que, que eles fazem isso? Ah, idiotas, né? Não sei o quê. Mas uhum, quando você procura saber dessa mudança de mentalidade de crescer como pessoa, e foi muito difícil você aceitar isso no começo, que é a parte da cultura brasileira, os caras fazem isso porque mais importante que o casamento, na cultura deles, mais importante que as duas pessoas se casarem é as famílias se darem bem. uhum, Então, tipo, se a família se derem bem, eles podem casar porque vão ter uma paz duradoura entre todo mundo. Mas se não derem bem, quer dizer que então que a gente vai ter algum tipo de conflito. uhum, Então, uhum, saber que isso existe e buscar entender o próximo passo é uma uhum, diferença. Além dos problemas que eu já citei aqui, né, que a gente discorreu um pouco, que é referente, tá? O inglês, a mentalidade. Aqui não é que nem o Brasil, você chega lá, por exemplo, no ponto de socorro, você fala o que você está sentindo, o cara te dá um remédio. Aqui tem um lance tipo assim, pô, você tá com uma influenza, alguma coisa nesse sentido, espere 10 dias, se lasque, é assim mesmo, se lasque 10 dias,
Uhum. até a bactéria se distribuir no seu corpo querer lutar contra ela, criar um tipo de imunidade, para depois eu te dar um antibiótico. Então, Uhum. entender também que isso faz parte do sistema daqui foi muito conflitante. É meio Uhum. que Uhum. você não aceita muito bem, mas tem que conviver. Você está em outro país, naquela situação. Então, para resumir toda a história, o choque cultural, se posso colocar dessa maneira, Ju. Acho que Uhum. foi Uhum. um outro grande ponto. Eu acho que isso no primeiro momento não me pegou tanto, porque eu acho que a Polônia ela tem muita, eu costumava dizer para os amigos que para mim ela era o Brasil invertido, assim, Uhum, uma outra língua, só com um local limpo, organizado e seguro, né. Mas a questão dessa questão, por exemplo, da parte da saúde não era tão diferente, uhum. porque você também tem plano de saúde lá, privado. Mas quando a gente veio pra cá, foi completamente diferente. Você não vai no médico por qualquer coisa, se você tá com uma influenza, você vai mandar mensagem para o médico vai dizer pra você vai Exato. explicar, ele vai dizer: "Cara, no pior dos casos, você vai ficar em casa, você vai tomar paracetamol". Aqui qualquer coisa, quebrou o braço, paracetamol. Tá É isso, cansado, paracetamol. Tá com febre, paracetamol. é isso. Se você dizer que você usou ibuprofeno, não vão achar que você tá indo go hard, entendeu? Você tá drogado. Então, assim, isso foi chocante pra mim no início também. E eu tive alguns casos aqui pessoais de ter que ir para o hospital por emergências e eu também me surpreender positivamente, porque no momento que eles entendem que pode ser algo sério, eles vão escanear você, cara, do pé à cabeça. Uhum. Do pé à Se entender, cabeça. se entender, exatamente. Tem uma curva até chegar ao ponto de tá, beleza, realmente tá com problema, porque Uhum. aí é tecnologia de ponta, é Exato. atendimento de ponta. Os caras não vão deixar a ponta solta no sentido de vão realmente fazer um relatório completo, né? Uhum. Se entender que Uhum. é algo, mas até chegar lá, tem aquela fricção que a gente tem entre Exato. outra cultura e o Brasil, que a gente tá, Exato. chega lá, toma aqui um antibiótico, tá. Cara, você acabou de ficar doente. Eu não tô falando que é certo ou errado, tô falando que é diferente, Mas né? isso é uma coisa também e que eu acho que de certa forma é positivo, por isso que geralmente a gente não vê os hospitais lotados aqui. Porque só vai para o hospital aqui casos que necessitam ir para o hospital, né. Qualquer coisa no Brasil a gente vai pra fila do ponto-socorro, às vezes até porque a gente não tem nada e não quer ir trabalhar. É, fato. É o Entende? fato, Então é o fato. então a gente acaba criando obviamente existe muito a interferência do governo, a gente sabe disso, né, e fatores externos, mas nós também culturalmente a gente acaba interferindo, criando gargalos também no sistema de saúde por causa desse tipo de Total. comportamento, né, E então aqui a gente não nem vê isso. enxerga. E a gente não É, enxerga. A gente pensa é, que aquilo ali é o normal, é normal. e como eu falei, né, quando você se dá ao ponto, não tô falando que todo mundo precisa sair do Brasil, pessoas que não Uhum, querem, e uhum, tá belezinha, e se não é o intuito, se não é motivações financeiras, cara, continua, uhum, fica no Brasil. uhum, uhum, Mas de fato a gente acaba criando isso de, beleza, eu preciso, como você bem colocou, pô, eu trabalhei na Honda, metalúrgica, que uma pancada de gente dos operários pegava lá um atestado e beleza, muito comum. E uhum, aqui é uhum, o contrário, tipo, você tem já os nominados sick days, você pode uhum, pegar um uhum. sick day e não interessa a quantidade e beleza. Só Sim, que é um choque diferente que a gente pega, né? Então, com certeza, com certeza. E o que que mais te surpreendeu, assim, positivamente sobre o Canadá? surpreender, cara. Eu acho que Positivamente. positivamente, não, de repente não tem nada a ver com a conversa da mentoria como um todo, mas de novo entra no choque cultural, aqui se paga-se muito imposto, Uhum, mas o imposto você vê, não vou falar bem aplicado ou não, mas sendo aplicado. uhum, Rodovias muito boas. Aqui eu não tenho nada, nenhum, pelo menos em Vancouver, pedágio. uhum, Viajei a última vez para Alberta, que deu não sei quantos mil quilômetros, deu 6, 7 mil quilômetros de volta. Não peguei um pedágio. Rodovia excelente. uhum, Pegamos parque para criança, que tem muita coisa de uhum, família. uhum, Você vê toda a preparação, parque, mesa, aquelas coisas bonitas entendeu? Tipo, uhum. a família. Sim. Vamos, ao invés de ficar em shopping, Aham. vamos no parque, que Vamos tem no um parque. lago, vamos fazer um piquenique. O lance do farofeiro no Brasil, que eu visto coisa ruim, aqui é totalmente oposto. Você traz Sim, suas coisas, você leva sua churrasqueira, você traz os seus lanches, e a criançada aqui, ó, brincando no parque. Então, sim. isso, em cima disso, segurança, obviamente, mas isso me fez assim, caraca, tem muitas famílias que vêm aqui ficar o dia inteiro,
e vai no lago, e fica aqui comendo, e vai fora. Não é aquela coisa de, vou no shopping só, vou na casa dos outros só porque não dá pra fazer churrasco, e quero ter uma piscina, vou ficar quietinho na minha piscina. Não, o pessoal tem a cultura de, obviamente no verão, sair, aproveitar. Uhum. E, obviamente, em cima disso, todo o suporte de aprendizado, né, nas escolas aqui. O pessoal das escolinhas aqui são. Os caras têm um monte de atividade. Um monte de atividade. Essas coisas que eu acho que fazem parte do que a gente fala, qualidade de vida, né? E a gente só começa a fazer as comparações quando a gente sai do Brasil, com essas pequenas coisas, quando a gente consegue, de certa forma, não pela televisão, né? Mas a gente consegue ser testemunhas disso acontecendo ao vivo ali, né? Na tua frente, né? Total. É um choque. É É. literalmente um choque. Você chega. Ao invés de você ir pro shopping e tá o estacionamento lotado, por exemplo, Uhum, é uhum, você pegar um estacionamento lotado num parking. Você fala assim: uhum, tem muita família aqui, cara. Tem muita gente brincando, criança correndo pra cima e uhum, pra baixo. uhum. E isso é muito gostoso de se ver. Você vê o pessoal, a liberdade que a galera tem e falta de preocupação no sentido de, pô, vou sofrer um arrastão ou alguma coisa nesse sentido. Não Exato, tem. Então isso foi exato. algo muito interessante. Como eu falei, e opções, né? Eu não posso colocar todo o Canadá, porque na província que eu tô tem muita montanha, muito lago, muito lugar para visitar, então a Uhum, gente anda para cima e para baixo, mas, cara, acho que de uma maneira geral, vendo seu dinheiro ser aplicado nessas rodovias principalmente. O Canadá, obviamente, sofreu, né? Entrando um pouco na parte política, muita gente veio muito rápido para cá, então meio que uhum, sobrecarregou o uhum, sistema de saúde. uhum, Mas os outros impostos, cara, você vê muito bem rodovia. Na minha cabeça, automaticamente, rodovia sem pedágio, as coisas muito bem cuidadas, uhum. grama, enfim, parque com tudo bonitinho. Isso pode dizer que vem a primeira coisa na minha cabeça. Mas eu acho que esse é o primeiro choque que a gente tem, né? Eu nunca vou esquecer que bem na esquina da minha casa, quando eu tava na Polônia ainda, aconteceu um acidente, eu não sei porquê, um carro acertou uma placa e a placa caiu. Uhum. E eu vi aquela placa no chão e pensei assim, vixe, aquela mentalidade default. Forever and ever. Eu vou morrer, vai ficar ali, nobody cares. Cara, no mesmo dia, de tarde, quando eu olhei pela janela, a placa já tinha sido removida, a placa nova tava no lugar, tava tudo certo. Tem isso também. É igual. É igual. Sabe? Não é algo que demora para ser uma simples manutenção, né? Cara, e assim, outra coisa, né, quando a gente pensa em família long term, né, na Polônia mesmo eu vi as crianças ir pra escola sozinhas e elas atravessar a rua sozinhas na faixa de segurança e todo mundo parar, todo mundo É, respeitar. é isso. Aqui, a mesma coisa, ou é de bicicleta, ou existe também uns carrinhos que andam na linha das bicicletas aqui, que é como se fosse uma carreta que levam as crianças para casa naqueles mini Que massa. carrinhos. Aham. Então, assim, tu começa a ver que, infelizmente, porque a gente sabe dos desafios que a gente tem quando a gente vai embora também, a nossa família fica, os nossos pais ficam, Total. os nossos irmãos ficam, os nossos avós ficam, mas quando a gente pensa em criar nossa própria família, né, Léo, que foi o teu caso e o meu caso, a gente acaba entendendo que no longo prazo, essas coisas, essas pequenas coisas, elas começam a mostrar pra gente o valor, né, o valor que a Total. decisão ela teve, né. Total. Ju, e você levantou um ponto muito importante. Não pense que você sendo no Brasil é lua de mel. Você tem só lua de mel. Você tem sua lua de mel Uhum, ali durante os primeiros, sei lá, pode meses ou uhum, primeiro ano, etc. Mas você tem que entender que é um desafio muito grande você decidir deixar seu país, seus amigos próximos, a sua família, que você vai lidar com situações. Isso é normal. Eu lidei com isso. Pessoas dentro dessa própria casa falando algum tipo de pressão psicológica em cima pra você. Você vai deixar o Brasil, você vai deixar sua família para trás, você vai deixar um monte de gente que te ama aqui. Cara, uhum. mas no final do dia, a sua motivação maior tem que ser: "Tá, o que eu posso fazer antes de ajudar os outros, o que eu posso fazer por mim mesmo, né? O que que eu posso fazer Perfeito. para mim e minha família para poder eu desenvolver?" Porque, tá, eu posso viver para sempre minha família, ok, é extremamente importante. Só que eu quero sair de um lugar que não tá me fazendo bem. E sacrifícios são necessários, assim como você quiser focar em qualquer coisa na sua vida, seja estudo com o tempo, seja não sair, seja não comer fora, enfim, e dentre outras muitas coisas, mas se está saindo para um objetivo maior. E Exato. como eu te falei, nada paga para mim ver a minha esposa, que não saiu no Brasil nem que a vaca na esquina da casa dela, saindo aqui sozinha
e falando, ah, tô indo voltar, já volto, tô indo sair, já volto. A pé, não é de carro, tá? Uhum, É uhum, a pé, uhum, vai lá, uhum. vai aqui, não sei o quê. E isso não tem preço, cara, não é ter salário, não tem carro blindado, não tem. Não, É a sua liberdade, acho que é. acho que Então, isso, nada paga a nossa paz de espírito, né? total, total. Então, acho que isso é o maior, eu posso dizer, a maior vitória, né, que você pode conquistar quando você sai de um ambiente que você muitas vezes não enxerga. E é normal você não enxergar porque você está tão dentro daquela bolha que você realmente não enxerga, mas quando você quer sair, sacrifícios são necessários. E que seja você, cara. E que seja você tomar se você pensa, né, em família a longo prazo, que seja Uhum, você pagar esse preço do que o seu filho. Então, assim, alguém lá atrás fez um sacrifício, esse cara ou essa moça teve vários desafios para que outras gerações pudessem suceder, né, uhum, ter algo na vida. exato. E agora somos nós, sendo os primogênitos, né, os pioneiros, dizendo nesse sentido, a Uhum, fazer algum tipo de sacrifício, porque por mais que você mude e fale seu inglês, você não será um nativo, você vai ficar muitas vezes pouco em face. Mas assim, você paga o preço para alguém desfrutar isso futuramente. Então, acho que é eu acho que isso que tu falou é um ponto que tem que ficar claro para todo mundo que visa um dia morar fora. O expatriado ele vai ser para sempre um expatriado. Ele pode se adaptar à cultura, ele pode aprender a língua local, ele pode fazer todas as coisas e mesmo assim, em alguns momentos da vida dele, ele vai sentir que ele não pertence àquele lugar, que ele é um não pertencente. E o mais total, louco que é, e o mais louco disso tudo é que quando tu voltar pro Brasil, tu vai aproveitar os momentos com a tua família, tu vai gostar daquilo, mas tu ainda vai sentir que tu não tá em casa. total. Eu nunca, assim, eu fiquei 2 anos, eu acho, sem voltar para o Brasil. E a primeira vez que eu voltei, que eu peguei, né, faleci no interior de São Paulo, então automaticamente eu paro ali em Guarulhos, Uhum, foi o trânsito. Eu falei, cara, já cheguei aqui no primeiro minuto, que saudade da paz que eu tenho lá, que não tem moto cortando tudo que é lado, gente uhum, buzinando, uhum, enfim. uhum, Ao uhum, mesmo tempo, eu estava tão feliz que, poxa, tô com meus amados aqui. Então, uhum, assim, você vai carregar essa, podemos classificar como uma cruz, né? Ou esse peso pro resto da sua vida. Porque vai, você não pertence nem mais a um lugar e nem ao outro. Você vai ser sempre um caixeiro viajante que vai estar coletando pequenas emoções de pequenos momentos da sua vida e tentando lidar com isso, exato. para que alguém no futuro desfrute de algo melhor, né? O que a gente pode fazer como os pioneiros é dar todo o background, o porquê que nós saímos do ambiente que nós Uhum, uhum, estávamos, uhum, para que essa pessoa, né, esse ser, consiga avançar para o futuro e também prover assim por diante, né? Então acho que é um pouco dessa sensação de gladiador do meu, tipo assim, alguém tem que pagar o preço e alguém tem que ser eu, beleza. Então eu vou pagar para poder ter algo melhor. E tá tudo uhum. bem. Perfeito, perfeito. Léo, e pra gente ir fechando, cara, Claro. dicas e conselhos, o que que tu recomendaria para quem tá começando agora e quer se preparar para uma carreira internacional? Alguma dica específica para entrevista técnica no Canadá? O que que tu acha que é o que mais te bateram e o que tu mais ouve na questão de entrevista técnica? E algo que talvez tu gostaria de saber antes de tu ter se mudado? Cara, na verdade, não puxando, mas puxando sardinha, é aprender com quem já está lá. Acho que isso já se diz por si só, né? Uhum, Então, acho que a mentoria que você está fazendo, junto com o Pedro, junto com a parte técnica, junto com a proposta que vocês estão trazendo, é, sem bias, acho que é essencial. É começar com quem já entende do assunto, que possa te mentorar. Então a palavra é: procura uma mentoria, procura uma uhum, mentoria. uhum, Esse eu acho que é o primeiro uhum, ponto. uhum, Segundo, né, se eu não for puxar a sardinha para o lado que eu estou mais envolvido hoje, que é cloud, aprende o básico, cara. Aprende como o ponto A chega no ponto B e assim por diante. uhum, É, como posso dizer? A certificação é muito importante, mas vai te dar o beabá. Acho que a certificação é só um título que você vai ganhar no final, mas o aprendizado vai ser tudo que você esforçou. O conhecimento é o primeiro ponto. Então, a mentoria, o conhecimento, saber o básico. Então, o retorno para isso é saber o básico, entender o básico, para você poder se virar. O fundamento uhum, sempre vai ser o fundamento, não adianta o que você queria falar.
depende do seu nicho, onde você quer chegar, né? Entenda que vai ter uma jornada, você não vai só ir do ponto A para o ponto B fácil, você tem que passar por várias fases da sua vida, vários momentos, vários estresses, várias noites mal dormidas, várias changes, várias pessoas discutindo uma com a outra, várias brigas, né? Vamos colocar assim, durante o processo. Uhum, uhum. Isso é normal, é saudável no ambiente, na verdade, para manter o engajamento das outras pessoas. Para o Canadá especificamente, Ju, cara, a questão técnica para redes é como outras pessoas podem perguntar, como o switch se comporta, qual é a diferença do switch de um router, depende do nível da sua vaga também, né? Claro, tenha em mente que você não vai sair do Brasil indo para uma vaga júnior no Canadá. Com Você tem que certeza não. construir primeiro uma, uma, uma maturidade para depois você partir para o próximo ponto. Os caras não querem ensinar alguém de fora, o cara quer ensinar alguém, vai ser alguém de dentro, né? Então, Sim. cria essa maturidade, cria esse background primeiro. Uhum, Então, antes de você mudar. Só que aí a gente, voltando pro data center, né? Tendo conexões com pessoas, cara. Faça conexões com pessoas. Acho que uma mentoria pode ajudar muito disso. A gente teve exemplos clássicos de mentorias que, por causa de uma mentoria específica, a gente conectou com pessoas, a gente conseguiu ajudar pessoas, ser ajudado por pessoas e assim por diante, né? Você me ajudou, assim, eu sou grato, não preciso puxar sardinha para você, mas você sabe já muito, muito e muito. Então, conecte pessoas e não tenha medo de falar. Comunique-se, abre a boca, faça conexões, né? E como uhum, eu falei, né? Dentro de tudo isso, para quem quer começar, procure alguém que você saiba, alguém que uhum, você confie, uhum, alguém que você realmente põe sua confiança, que não ah, não te venda sonhos, te venda base, te uhum, venda estruturação, te venda realidade, uhum, porque uhum, lua de mel vai ter um monte. Mas que te vê na realidade, você preparado e sofrer menos, cara, conecta as pessoas. E último ponto, não faça outras pessoas perder tempo com você se você não estiver preparado. Se vai engajar com alguém, esteja preparado para poder atender ao nível de expectativas, porque para conectar comigo com o jeito que eu sou, com o Juliano, nós somos pessoas muito ocupadas. A gente não vai despender, a gente precisa de planejamento. E se for para perder tempo com os outros, que perca o nosso tempo produtivo com a nossa família, ao invés de perder problema com os outros. Então, você vai engajar, esteja preparado e focado para aquilo. Não tenta criar um leque. Esteja Foca. ciente, né, esteja ciente do teu comprometimento, porque a primeira pessoa com quem tem que te comprometer não é comigo, não é com o Leonardo, não é com a tua esposa, é contigo mesmo, né, o que que É tu quer pra contigo tua mesmo. vida, né. É contigo mesmo. Exatamente. E sete expectativas nos seus familiares. Como eu falei, né? Fazendo um step back. Eu falei para a Milena que estava atrás, minha esposa, de um certificado, que era muito importante para mim na situação. Não precisava, mas estava ali. Uhum, Era um objetivo pessoal meu. E ali, alinhado junto com ela. Então, quando eu falei assim, você precisa ir para o Brasil para estudar. Tudo bem. Então, assim, volta para a comunicação, abre a boca, tem as pessoas ali em volta de você, que, cara, você, o único problema que você vai trazer para você mesmo é o tempo que você vai estudar e manter focado. Fora uhum. isso, os desafios externos não vão te atrapalhar internamente. Então, cara, depende de você. E última, Léo, se tu Cara, pudesse voltar no tempo então, e dizer alguma coisa para o Leonardo que tá lá em 2020, para ajudar ele a acelerar o processo dele ou para deixar ele preparado para a mudança que ele ia viver, o que que tu diria para ele? é... Uau, muito boa. Eu acho que se mantenha forte e faça mais conexão. Uhum, Faça mais conexão, porque em 2020 já tinha algum certo nível de, ok, uma rede de contatos, mas muito nichado, muito uhum, nichado. uhum, Então, eu acho uhum, que poder abrir esse leque e ajudar e ser ajudado, porque uma coisa que é muito importante salientar, todo mundo que ajuda já foi ajudado. O que as pessoas querem fazer é passar o favor adiante, uhum, passar. Então, assim, conecte com um propósito, não só, quero ter você na minha rede. Ou só, seja efetivo. uhum, Entre naquilo ali, entre no ambiente que você está entrando de fato, né? Então, acho uhum. que seria isso, Ju, é estabelecer mais uma rede de networking forte. E mantendo o propósito, porque é o que me trouxe até aqui. É,
não se enganem, ainda tem muito plano na minha carreira. O Juliano, né, acho que não é mérito daqui, mas sem ego, não tenha ego de fazer passos para trás para dar mais passos para frente, tá? Então, acho que a Uhum, humildade e entender que você não é dono da razão é muito uhum. importante para cair muito problema, muito desafio, tá? Então, acho que seria isso. Beleza. Léo, cara, mais uma vez, sem palavras, é Que isso, foi um sempre cara, prazer. é sempre uma resenha boa estar conversando contigo. Que isso. E cada vez que a gente conversa, a gente relembra das coisas. Eu acho que a gente estava conversando, iniciando a conversa, e, cara, eu começo a achar engraçado, porque eu lembro até hoje, cara, a primeira vez que tu veio falar comigo, e eu falei assim: "Cara, esse cara ele tem alguma coisa, parece que ele tem fome". E eu lembro, cara, da gente lá no meio da tarde, num dia que eu estava, cara, meu serviço estava virando de ponta cabeça, cara, passando uma tempestade, e a gente em call, e eu te mostrando meu laboratório, a gente falando de VPC, falando de VDC, falando de OTV, Ex falando de um monte de exato, coisa, e tu ali, cara, anotando as coisas, tentando fazer as coisas, e eu falei assim: "Cara, esse cara ele tem alguma coisa, entendeu, diferente, ele não tem medo, ele sabe das coisas que ele tem que trabalhar, ele sabe dos defeitos, das coisas que ele precisa melhorar, mas ele tá batendo nisso". E, cara, ver onde a gente chegou, onde a gente exato. tá, e tudo E que a que gente pode fazer passou ainda, e que e pode pode fazer. fazer ainda, cara, é engraçado, né, muito É, engraçado, e eu quero que outras pessoas também possam olhar para trás e se sentir realizadas, porque a gente esquece um pouco disso também. Eu tenho esse defeito, né, de eu tô vivendo tanto o presente que muitas vezes eu não valorizo as coisas que eu fiz. Eu lembro que logo depois do CCDE, eu senti como se eu tivesse tirado, cara, um caminhão de 1 tonelada das minhas uhum, uhum. costas, e eu só senti alívio. E só que eu não senti a realização. De novo, a mesma coisa que eu senti com Estranho. o CCIE, é estranho. E eu lembro que quando a placa chegou umas semanas atrás, aquilo me fez recordar das coisas que eu passei, dos momentos É, difíceis que eu passei, de tudo que eu tive que passar pra chegar onde eu cheguei. E eu tenho certeza, cara, que o Juliano de 2012, quando começou a trabalhar com suporte e estava aprendendo redes e achou que isso não ia levar ele a lugar nenhum, ele estaria muito orgulhoso de onde eu cheguei. E, cara, eu acredito que é a mesma coisa contigo. total. Se eu posso chamar uma última mensagem, Uhum. as pessoas têm na cabeça que não é um sprint, é uma jornada. Exato, Então, exato. nunca para, cara, nunca para. Então, é um passo de cada vez, é maçante, estamos daquele dia, fatídico dia até hoje, são 5 ou 6 anos já, Uhum. e cara, é isso, é uma jornada, não pense que para só quando você chega no ponto final. Quando chega todo ponto final, tem uma linha de largada. Exato. Todo, todo. Você termina um ciclo, começa outro. Então, Kai, muito grato mais uma vez por ter me chamado para call. Conte sempre comigo. Me- Não tenho muito a acrescentar, mas o que eu puder, estou aqui, por gentileza. Fique à vontade de conectar com um propósito, que aí a gente sabe que realmente vale a pena, faz sentido e tá no mesmo barco. Como eu falei, né? Todo mundo que foi ajudado, eu fui muito ajudado pelo Juliano e por outras pessoas que me trouxe até aqui. O que eu mais quero, acho que é repassar, não só eu, mas todo mundo, assim você também, Ju, que foi ajudado no passado, é repassar o mesmo sentimento, a mesma linha de raciocínio para as outras pessoas. Ajudar e ser ajudado. Acho que é isso. Exato. Acho que é isso que move a gente no final das contas, né? Acho que esse é um dos propósitos da humanidade, né? Tentar É, ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? exato, que seja no mesmo barco. Perfeito. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Léo. A Isso, gente se Ju. fala nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente tem que marcar um churrasco. E para todo mundo Precisamos. e para todo mundo que está assistindo, cara, fiquem à vontade para contactar a gente e logo mais a gente vai ter sessões com mais uma galera e eu espero que eu consiga chamar o Léo de novo para a gente poder fazer uma resenha aqui com mais gente que tá no nosso Com círculo de certeza. amizades e mostrar para vocês que a comunidade ela é forte, mas, de novo, ela se apoia quando ela tem propósito.